Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos aos Rapadura de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júnior de Filho e no programa de hoje vamos falar sobre Demolidor Renascido. Estamos aqui com o Thiago Sequeira. Olha, um homem sem medo pode ser um homem sem esperança, mas depois de 10 anos essa temporada existir, eu acho que é um tremendo sinal de esperança. Muito bem, Rogério Montanari. Vanessa. Diretamente do Canadá, Gnu. Demolidor é um homem sem medo de apanhar, porque como apanha, né? Como apanha, meu Deus do céu. Como Mas apanha, isso né? é um exemplo desse personagem, né? Um personagem que mais apanha do MCU, com certeza é Senhora. o Demolidor. Vamos falar sobre Demolidor Renascido, a nova série do Demolidor no Disney Plus agora. Lembra das séries lá da Netflix? Aquelas 3 temporadas? Você quer a continuação? Disseram que não era, mas é uma continuação direta daquelas 3 temporadas. Vamos falar dos 9 episódios da primeira temporada, porque sim, vai ter continuação, vai ter segunda temporada. Isso aqui é só sobre a primeira temporada, com todos os spoilers desses 9 episódios. A gente vai dar uma passadinha por eles, vamos fazer uma recapitulação do Demolidor aí nos últimos anos, o que é que aconteceu com esse personagem, por onde ele andou e por que voltou só agora. Temos muito a conversar nesse podcast. É isso, vamos falar sobre Demolidor Renascido agora, aqui no Rapadura Cast. Olá, eu sou o Fenelon de Belo Horizonte e bem-vindo ao mundo espetacular do cinema. And the Oscar goes to... Rapadura Cast. Seguinte, Demolidor, ele voltou para a Marvel Studios oficialmente em 2012, em outubro de 2012. Kevin Feige deu entrevista falando, olha, Demolidor é nosso, né? Depois de uma negociação com a Fox, depois de não ter dado certo o Demolidor na Fox, né? Daqueles filmes lá do Ben Affleck. Tiveram 2 aquele filmes, Demolidor. né, Júlio, do Demolidor. A gente teve o Demolidor, O Homem Sem Medo, com o Ben Affleck e a Jennifer Garner. E a gente teve o filme da Elektra com a Jennifer Garner, no qual o Matt Murdock aparecia, do Ben Affleck aparecia em uma cena que foi cortada, mas que estava disponível lá Qual é a no... música que toca, hein, Sica? Resgatou essa bomba desse filme, hein, mano. É Qual é a Evanescence. Evanescence? Wake me up inside, bring me to life. Nossa senhora, a gente canta Bota pra aí, caramba. Joel, a hein? vinheta da TV União aí. Segunda a segunda, aqui, na sua TV União. Tocava Jovem 2 de cara de músicas do coração. Evanescence desse filme. Tocava o Bring Me to Life e tocava My Immortal. Curiosamente, um estilo até semelhante, assim, por causa da roupa e tudo. Dave My Cry chegou na Netflix com Evanescence também. Esse filme saiu no começo dos anos 2000. Não deu muito certo. E aí a Fox, cara, por que eu vou estar com esse personagem aqui se eu não vou fazer filme, não vou fazer nada? Voltou pra Marvel Studios. Marvel Studios já com o MCU estabelecido, né? Lembrando ali que 2012 foi o ano de lançamento do primeiro Vingadores, né? A Marvel Studios estava com tudo. E aí o Demolidor voltou e o Kevin Feige pensou assim, cara, acho que não tem espaço pra esse O que eu Demolidor vou no fazer? O cinema, que eu não. vou fazer com esse Zé Mané aí? Se eu tô com um bicho intergaláctico vindo invadindo Nova York, né? O que eu vou fazer com esse Zé Mané aí, né? Esse negócio de rua, né? Negócio muito urbano, não sei o quê, não combina muito com a vibe do momento do MCU, né? Porque ali você tinha o Thor, você tinha o Homem de E Ferro. entrar os Guardiões da Galáxia. Tava muito em outra vibe, né? Não, O até Kevin Feige mesmo realmente pensou assim, né? O herói mais pé no chão que a Marvel Studios tinha na época, que era o Capitão América, tava lidando com intriga internacional, tava lidando com... Era E outro mesmo padrão. assim ele tinha ainda o Não, seu é. superpoder, né? Isso. Ele O tinha pessoal O coisas. Capitão América, pra- o Demolidor também tem superpoderes, Rogério. Mas o escopo dos heróis dessa época era um escopo mais amplo, Isso. né? Mais espacial, digamos assim. né? Imagina aquela cena do Vingadores Guerra Infinita, do Thanos querendo dar uma porrada no Capitão América. Imagina sendo o Demolidor ali. O Demolidor ia virar Cara, desses heróis- uma geleia. Desses heróis de rua, eu acho que o único que aguentava ali era o Luke Cage. Enfim, o fato é que Demolidor tinha voltado pra Marvel Studios e aí eles pensaram assim, cara, vamos fazer séries. Esse projeto das séries é da própria Marvel. E aí eles sondaram alguns streams
que já estavam bem fortes no momento ali. Sondaram Netflix, sondaram a Amazon. E aí, no fim, ficou com a Netflix. A Netflix também participou da produção desse universo de séries do Demolidor. E aí saíram todas aquelas séries, né? Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, etc. Um grande nome que chama Ike Perlmutter, que era o cara da Marvel que cuidava dessas séries de TV. Que, por acaso, o Kevin Feige odiava. Odiava. Né? Então, assim, o Kevin Feige nunca aceitou muito bem essa ideia de que eles conviviam todos no mesmo universo. Ele aceitava minimamente assim, ó. Cita aí, o S.H.I.E.L.D., o Agents of S.H.I.E.L.D. primeira temporada foi o maior grau de conexão com o MCU. Primeira e segunda. Primeiras e segunda na temporadas, segunda temporada eles com certeza. explicam de onde vem aquele aeroporto-aviões que aparece do nada lá em Vingadores 2. E também o negócio pós-Thor também, né? Não teve o pós-Thor Mundo Sombrio, se não me engano? Foi na primeira temporada, isso. Na primeira temporada, né? E aí tinha umas conexões ali mais a fundo. Depois eles falaram assim, gente, caguei pra essa Agent S.H.I.E.L.D. aí, não sei o quê. Esquece que existe MCU, caralho. Vai fazer as tuas coisas aí. Ainda foram citando minimamente, certo? Eles citam na penúltima, na antepenúltima temporada, citam o Thanos e tudo, mas fica tudo muito en passant. Tiveram outras séries que não tiveram nenhuma conexão com o MCU, que nem citavam direito nada que estava acontecendo, como Manto e Adaga, Fugitivos. Dentro do próprio Agents of S.H.I.E.L.D. a gente teve toda uma história com o Motoqueiro Fantasma, que era um outro motoqueiro fantasma, que era basicamente o motorista fantasma, mas... Kevin Feige falou assim, rapaz, o futuro do MCU são os inumanos. Vai, trabalha com os inumanos aí. Aí o Kevin Feige depois tu lembra, fez Júlio? assim, ó. Os inumanos eles foram introduzidos na segunda temporada de S.H.I.E.L.D., e eles exibiram o primeiro episódio no cinema em IMAX. Eu assisti com o Gigio isso, cara. Eu fico um olhando pra cara do outro, dizendo, cara, que treco. Uma das maiores merdas que o MCU fez, né? O pessoal adora vangloriar o MCU, mas o MCU fez muita merda no meio do caminho. E o fato é que Demolidor acabou sendo um bicho isolado do MCU, por mais que no começo tenha toda... Ai não, esse aqui é o pós-invasão de Nova York, que é meio que um... É pós-incidente, né? Eles não usam os mesmos termos, né? E nem os mesmos nomes. Não, chamava incidente, chamava aquele cara verde. O cara do escudo. O cara do escudo é muito engraçado. E aí, eu acho que é interessante pelo fato da série se posicionar nela mesma. Tipo assim, não, é o meu universo, não preciso de outras coisas assim. Eu sei que existem coisas maiores, mas a gente tá resolvendo coisas da nossa vizinhança. Jura, aqui, é literalmente vizinhança. Tudo, né? Porque Cozinha do Inferno, a Hell's Kitchen, é basicamente uns 2, 3 quarteirões. É muito pequeno. É algo muito... É um bairro, cara. É um bairro. É como se a gente estivesse falando, sei lá, de São Paulo e a gente tivesse um demolidor no Brooklyn. Ou então aqui em Fortaleza, tivesse um demolidor, sei lá, na Aerolândia. É algo muito pequeno em relação à cidade. Colocando Nova York, eu acho que a comparação com São Paulo é melhor. Seria um bairro, seria o Brooklyn, por exemplo. Sabia nem que tinha um bairro chamado Brooklyn em São Paulo, cara. Tem. Nesse sentido, é coeso, porque nos quadrinhos tem isso, né? Cada personagem pega meio que um pedaço da cidade e ele é o defensor de Hell's Kitchen. Exato. Então, ficou ali nesse micro-universo dele, com os vilões dele e tudo mais. Então, funcionava. Mesmo que depois tivesse uma grande conexão com o MCU na época da Netflix, ainda ia funcionar porque ele tá ali, ele é um herói não pequeno, mas ele é um herói limitado dentro ali do que ele pode fazer, né? Tu lembra quando o Bendis estava lidando com os Vingadores? Ele tentou colocar o Demolidor nos Vingadores por 1 ou 2 arcos. Não funcionava. É um personagem que não funciona em equipe, não funciona nessas escalas muito grandes. Porque imagina só. O Demolidor é um cara que ele basicamente ele conta com som, com os sentidos dele pra se ecolocalizar, certo? Pega uma situação tipo a que aconteceu em Vingadores Ultimato, certo? Em que cai uma literal... explodem o Complexo dos Vingadores. Os sentidos dele não iam conseguir se ecolocalizar porque tava tudo no máximo. Eles dão uma roubada, né? Eles colocam o Demolidor quase pra enxergar, né? A gente tinha umas visões de como é que o Demolidor via, entre aspas, as coisas, e era um negócio meio... Sabe? Meio Matrix, assim, era né? O mundo meio pegando camuflado. Parece um predador, sabe? A visão do predador, um negócio assim. Mas o negócio é que, como as séries estavam isoladas, e lembrando bem, olha, pensa ali o que era a Netflix 2013, 14, 15. A Netflix tinha aparecido como sendo uma adversária da HBO em termos de produção em grande escala e com coisas boas. O selo original Netflix era um selo de qualidade, né? No início ali dos streams ali, em 13, 14, 15 ali, foi onde veio House of Cards, né?
Veio aquela da Orange is the New Black, né? Eram séries que eram muito bem requisitadas. O Rogério tá fixado nesse negócio desse quadro aí, mano. Meu amigo, eu tô prestando atenção no que você tá falando, cara. Tu tá só mexendo no diabo desses GIFs aí, mano. O que é a porra desses GIFs, caralho? Você quer saber o que você tava falando? Eu vou te falar o que você tava falando. Não, eu esqueci o que você tava falando, mas é que eu tava prestando atenção, caralho. Eu sofro de perda de memória recente. Continue a nadar. Agora é o seguinte, a Netflix ali, ela tava muito forte, então você fazer uma série do Demolidor não ia ser uma série como Agents of S.H.I.E.L.D., ou essas outras que o Sika citou aí, que eram feitas pra TV aberta e tudo. Não, aqui é TV fechada, né? É o streaming. Ia pegar muito na violência. Tanto que a força do Demolidor, e eu acho que Jessica Jones, Luke Cage e tudo mais, é ser muito pé no chão e ser extremamente violento. Tanto que as pessoas se surpreenderam. Caraca, universo super-herói desse jeito e lidar com temas quebrou maduros, um certo né, paradigma, né? Lidar com temas maduros. E a Marvel fazendo isso, né? Trazendo essa violência pra séries dela, né? Coisa que no cinema. Coisa que a gente não vê no cinema, né? Você não vê esse grau de violência nos filmes. Até hoje a gente nunca viu. Na verdade, se você pegar até o Deadpool e Wolverine, ele é uma violência cartunesca. Divertida, sabe? É meio pastelão. Exatamente. Né? É meio pastelão. O fato do Demolidor, ele era uma série que trazia um viés de violência pra mostrar que sim, existia muita violência, principalmente nos bairros mais isolados, né? Os bairros mais relegados. E o Demolidor, ele trouxe essa pompa e circunstância. Eu acho que a primeira temporada ela é sensacional da Netflix. A segunda temporada eles começam a esticar muito, mas ela ainda traz coisas maneiras, cenas... eles foram muito inventivos com cenas sem cortes, né? Cara, em corredores, todo o em porradaria. O Justiceiro na segunda temporada é maravilhoso. A segunda temporada tem um problema sério, que é o arco do Tentáculo e da Elektra, que não funciona de jeito nenhum. Isso acabou prejudicando um pouco a terceira, por quê? A ideia deles era fazer algo tipo Vingadores. Você iria apresentando os personagens, Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro. Você apresentou os personagens, fez as temporadas deles e você faz uma temporada especial com todos juntos, que seria a temporada dos Defensores. Isso. E a temporada dos Defensores foi justamente focada no Tentáculo, no arco do Tentáculo, que não é bom. Muito ruim vilão, né? Os vilões muito ruins. E isso pesou muito, né, pra esse universo. O fato é que a gente teve Jessica Jones, que foi bem interessante também, a primeira temporada, né? Pra mim, por exemplo, o que funcionou é a primeira temporada do Demolidor, parte da segunda temporada do Demolidor, a primeira temporada de Jessica Jones, metade da temporada do Luke Cage. Até o Marshall ali sair da série. Chega na metade e eles matam o vilão melhor personagem inacreditável, que é o... Como é o dedo de algodão? Não, é o Cottonmouth. Boca de algodão, né? Tipo, eles matam o Cottonmouth e aí, dali pra frente, desanda total a série. Pra mim, acabou ali, porque eu não vi a terceira temporada do Demolidor, eu não vi a temporada do Justiceiro, eu não vi segunda temporada de Jessica Jones, eu não vi Defensores, não vi Punho de Ferro, não vi nada disso. Punho de Ferro fez muito bem pular. O Punho de Ferro eu consegui ir até a metade do segundo episódio, aí depois eu não consegui mais. Punho de Ferro é uma série tão ruim, muito por conta do próprio Danny Rand, que, cara, não funciona de jeito nenhum. Tanto é que chega no final de Punho de Ferro, eles desistem do Danny Rand e entregam o Punho de Ferro pra Colleen Wing, que é uma atriz muito melhor e que convencia muito melhor como Punho de Ferro. É bizarro isso. Mas essas séries, elas acabaram funcionando de certa forma, porque por mais que o final ali com os Defensores tenha sido muito, né, muito ruim, ainda assim existia um carisma na escalação dos atores e desse universo, né? Eu acho que Jessica Jones foi extremamente bem escolhida. Todo mundo ali de Demolidor foi muito bem escolhido. Cara, você colocar o Justiceiro sendo o cara mais doido de Hollywood, que é o Jon Bernthal, né? O Jon Bernthal é doido, mano. Só faz maluco, cara, né? Nos filmes. Você pega lá, principalmente do universo do Demolidor aqui, o Charlie Cox como Demolidor, ele foi uma escolha sensacional. Ele é carismático, né? A própria Karen e o Fogg também, eles foram muito bem escolhidos ali, mas o Rei do Crime, com Vincent D'Onofrio, foi uma escolha de outro patamar, né? Olha, que me desculpe o Thiago Romariz aí, que odeia essa escalação, mas, Thiago Romariz, você tá muito errado. Tá errado demais. Aqui eu tenho que concordar com o Rogério e muito, porque porra, é perfeita a escalação, cara. Não só pelo tamanho do Vincent D'Onofrio, né, que
ele gera... que ele é um cara alto mesmo, né? Intimidador. Sim, grandão. Então ele gera Largão. essa sensação de que, tipo, chegou um armário no lugar, sabe? Que é igual o Rei do Crime, ele é exatamente isso nos quadrinhos, né? Ele é sempre desproporcional, né? Ele é largão, parece um armário gigante, grandão. Tanto que né? no filme lá do Ben Affleck, eles pegaram o Clark Duncan É o Michael lá, que era, Clark Duncan. Exatamente. gigantesco, né? Pega lá no Aranha Verso. É no Tem Aranha uma Verso que cabecinha aparece? desse tamanho. Não, a Que pior... aparece olha, no Um ombro gigante. eu gosto muito do ator, sabe? Mas a pior versão do Rei do Crime foi do John Rhys Davies, o Gimli, lá de O Senhor dos Anéis, o Salah, lá do Indiana Jones, que ele fez o personagem lá naquele encontro do Demolidor com o Hulk. O julgamento do Incrível Hulk. Não. Foi ninguém longe, viu né? esse negócio, É. só você sequer. Esse julgamento, ele é famoso, ele é conhecido. Mas eu acho a escalação perfeita. Desde a primeira temporada, desde quando ele aparece a primeira vez, você fala, cara, esse cara é o Rei do Crime. Chegamos na perfeição aí do personagem, porque o Vincent D'Onofrio, ele tem uma parada que ele é muito estranho, né? Ele não tem um papel que ele faz, que ele é normalzinho, que ele tá sorrindo. Não, ele sempre é estranho, ele sempre tem essa coisa que tipo, o rosto dele aparenta uma coisa, mas você sabe que ele tá pensando outra. Vocês lembram dele Sim. como a barata lá no MIB? Lembro a da barata barata do do MIB, MIB, Cara, claro. ele fez uma série do universo Lei e Ordem chamada Criminal Intent. Que ele tinha uma coisa que quando ele ia interrogar um cara, ele chegava assim, virava a cabeça assim, sabe? Era uma coisa muito esquisita. E você ficava desconfortável. Você não era nem o suspeito de ser interrogado, mas você ficava desconfortável. Ele faz um assassino naquele filme A Cela lá com a Jennifer Lopez, que ele é um assassino serial e ela tem que entrar dentro da cabeça dele, então tem todas as maneiras diferentes desse personagem, com várias maquiagens, é bem bizarro. Eu assisti um filme ontem, olha que coincidência, 13º Andar, que é o filme irmão do Matrix, que se Sim. tivesse sido lançado um ano antes, talvez ele fosse ultra famoso, porque o assunto dele é exatamente o mesmo do Matrix, e ele tá lá e ele faz um personagem, pra variar, estranho. Oxe, Então, assim, só pegar um dos primeiros papéis da carreira dele, o papel que colocou ele no holofote, foi o Nascido pra Matar do Kubrick, né? E já faz o cabo lá, meio maluco. Aliás, caralho, outro que é um estranho. filme que valeria muito um Sala VIP. Assinem o Sala VIP, por favor. Sim. Que a gente fala sobre filmes específicos, nosso Cine Clube. E pode ser que a gente venha falar sobre Nascido pra Matar em algum momento. Exatamente. Vamos voltar aqui pro elenco, porque esse elenco é um elenco tão bem escolhido. Era um grande desperdício deixar simplesmente eles relegados. Porém, todavia, entretanto, aqui, depois de Vingadores Ultimato, até Vingadores Ultimato, o Kevin Feige jamais colocaria uma galera que existiu em outros canais, em outras coisas e tudo, tudo dentro novo. desse universo. E aquele Kevin Feige, é o Kevin Feige Prime, ele não existe mais, sabe? O Kevin Feige que a gente tem hoje é o Kevin Feige que cansou. É o Kevin Feige que não tá muito nem aí, é o Kevin Feige que... Kevin Feige pode tudo, é isso? A caneca, mostrei a caneca clássica aí, mostrei de pertinho. Aqui, ó. Para Kevin Feige tudo pode, é isso. O Kevin Feige ali até 2019, ele não colocaria essa turma de volta. De jeito nenhum. Porém, a fonte começou a secar. Depois de Ultimato, a gente viu o que é que aconteceu. Essas fases 4, 5 desandaram demais. As novas cabecinhas, as novas caras já não chamavam tanta atenção das pessoas. E aí ele começou a pegar coisas assim, cara, já que compramos tudo, o Homem-Aranha ali, vamos colocar essa galera aqui dentro do nosso universo. Os X-Men, porra, a Fox é nossa, compramos a Fox, então é tudo nosso, rapaz. Bota tudo de volta aí, pega todos esses direitos que foram feitos aí, vamos botar tudo na nossa casa. A galera não tá nem aí, mano, aquele negócio, esse preciosismo que ele tinha antigamente e fez a gente ter também... De não, tem que ser tudo certinho, tem que ser pipipi, popopó, né? Tem que ser pipipi, Tanto que né? aquela Certinho. cara que ele fez pra M. Pascal, mostra aí a cara que ele fez pra M. Pascal quando ela falou que o universo dos vilões da Sony fazia parte da Marvel e ele fez uma careta. Se esses filmes tivessem dado certo... Quando foi aquela entrevista? Foi no primeiro Foi Homem-Aranha, no primeiro né? Homem-Aranha, foi no De Volta Pra Casa. Se esses filmes tivessem 2017? dado certo, assim, de crítica e de público, cara, com certeza esses caras estavam todos no MCU agora, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. E eu
Eu ainda, pra falar a verdade, eu não tenho certeza se de repente num Vingadores aí, num vindouro desses dois próximos Vingadores, não apareça o Abutre. O Venom. Não, o Venom. Eu acho que o Tom Hardy meio que já... Mas o Venom em si... meu amigo, pagando... Me dá um caminhão de dinheiro e coloca ele no multiverso, ele aparece. E o Tom Hardy nem precisa aparecer, né? Extra. Não precisa nem do Tom Hardy. Não precisa, não. Você não tem um Ed Brock escalado pro MCU, certo? E tem um pedaço do simbionte dentro do MCU. Então você pode escalar um novo Ed Brock. Mas é aquela cena pós-créditos que todo mundo esqueceu. É tipo o Hércules no final lá do Thor. Amor e Trovão? Ragnarok, né? Amor e Trovão. Amor e Trovão, né? Que aparece o Hércules lá, que é o carinha lá do Ted Lasso, né? Mas, cara, pra ele fazer uma batalha maior do que ele fez em Ultimato, ele vai ter todo mundo e acabou. Tem que ter mais gente, né? Uma ideia de trazer o Demolidor novamente pros holofotes começou a surgir. Pensaram no filme. A galera, será que vende um filme do Demolidor? Com a mesma galera lá da série? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o Demolidor com a cara da nossa Marvel, que é uma Marvel PG-13, né? Uma Marvel pra criança, né? Que tem que vender os bonequinhos e tudo mais. Lembrando que os fãs estavam querendo. Lembra do movimento, Juras, que, cara, teve um avião passando em cima de Los Angeles com os dizeres Save Daredevil. Ok, mas dentro do MCU tinha a caixinha do MCU. PG-13, né? Feito pra jovens ali. Esse Demolidor que a gente viu na Netflix é uma série de 18 anos, né? Sim. Assim como todo esse universo de 18 anos. Até aquele momento ali, 2021, 2022, a Marvel não tinha virado essa chavinha ainda. O Disney Plus era sempre PG-13, não tinha nada de 18 anos. Se é 18 anos, vai pro Star Plus. Tanto que o Logan era 16 anos, tava no Star Plus, sabe? As séries do Demolidor quando voltaram. Exato, aqui eu tô falando aqui no Brasil, né? No Star Plus aqui era o local que tinha os conteúdos 16, 18 anos do universo Disney, né? Da Marvel, Disney, etc. E aí o que aconteceu? Essa chave virou. Eles perceberam, cara, é burrice a gente colocar em outros lugares, a gente tá dividindo a audiência, vamos colocar tudo aqui. Acabou esse negócio de Disney só pra criança. Se você quiser ver conteúdo adulto, você coloca lá a sua senha e você consegue ver tudo, aí ficou tudo na mesma casa. E virou a chave também no cinema, porque acho que o Deadpool e Wolverine foi um dos primeiros filmes que tinha lá, é uma empresa premium da Disney com uma parada, né, pra maiores, né, com muita violência, com muita sanguinolência e tudo, nesse meio tempo, por algum tempo, por alguns anos, esse material da Marvel, Demolidor, Luke Cage, Justiceiro, Jessica Jones, Punho de Ferro, Defensores, ainda estava disponível na Netflix. Passou alguns meses como Lost Media até que a Disney preparasse o terreno com a coisa das senhas e tudo. E esse material foi disponibilizado no Disney Plus. Sim. Então, todo esse material tá todo disponível hoje no Disney Plus. Foi um grande anúncio, né, Sica? Fizeram um marketing dizendo assim, agora estão na nossa casa, não sei o quê. Então, mas aí é o seguinte, vamos lá. Vamos recapitular uma outra coisa também, já que a gente tá recapitulando. Eles decidiram manter os atores, tá? Então, beleza, vamos deixar o Charlie Cox, vamos deixar o Vincent D'Onofrio, né? Esses dois, principalmente. Vamos trazer ele de volta pro mundo da Marvel, porque as pessoas gostam bastante. Progressivamente. Porém, não são os mesmos personagens da série da Netflix. Foi falado isso. Foi falado isso. Você traz primeiro Charlie Cox lá no Homem-Aranha. Depois a gente teve a participação do Rei do Crime do Vincent D'Onofrio lá na série do Gavião Arqueiro. Do Gavião Arqueiro. Que ele é o vilão final. E aí ele fazia um Rei do Crime mais solto, mais malemolente, porque ele usava uma camisa florida ao invés de... Não, mas a camisa florida foi pedido pelo próprio Vincent D'Onofrio, porque ele viu o personagem usando essa camisa florida no HQ do Homem-Aranha e disse, eu quero usar. Não, e extremamente poderoso, né? Porque dava um soco, a galera voava, parecia que ele tinha um soro de super soldado e tudo. Essa versão do Rei do Crime, dessa série, ela é diretamente tirada do quadrinho. Ele no quadrinho é daquele... Sendo que, se você ver, parece que ele tá até com enchimento. Porque ele tá maior. Com enchimento. Tá maior, ele tá bem maiorzão. Então ele tá muito versão cômica do quadrinho, assim. Ele arranca a porta do carro lá. Isso.
Beleza. Aí você tem isso. Aí você tem o Charlie Cox na She-Hulk. Aí ali ele tá... divertidão. Putaria, tô aqui pra pegar a mulher, e é isso aí. Pegando geral, roupinha amarela. Mas peraí, pegando geral é uma característica do Demolidor que nunca, jamais, em tempo algum, foi alterada. Mas é porque ele fez só isso, né? Ele fazia outras coisas nas séries. E ele tava feliz, né? Tem uma cena dele andando descalço. Ele vai por ele, com traje, ele sai andando de um lado, uma ponta a outra. É que ele sai pela janela e ele sai descalço, ele segurando os sapatinhos. Que é aquele momento que você dá uma pegada em alguém e depois vai embora pra casa, assim, vai embora de manhã. Né? E essa versão do Demolidor que apareceu no She-Hulk, uma coisa é tipo assim, no Homem-Aranha, ele aparece 5 mudinhos. Então ainda pode ser o Homem-Aranha lá da Netflix. O Vincent D'Onofrio lá no Gavião Arqueiro, você fala assim, cara, tá diferente tudo, talvez seja uma nova versão. Se falava muito sobre novas versões. O Demolidor no She-Hulk é outro Demolidor. Não é o Demolidor da Netflix, é outra parada. A personalidade parece diferente, mas ainda é compatível com o Matt. Porque o Matt ele tem... Ela é compatível porque é o mesmo ator. Você tá vendo o mesmo ator. Esses personagens entram nessas séries dentro do escopo da série. Então, eles estão diferentes porque é como se tivesse um filtro... E aí eles estão através desse filtro da série. Mas é bizarro porque o personagem é muito sofrido nas séries da Netflix. E aí, quando ele aparece na She-Hulk, ele tá muito solar. Mas é aquela coisa, fazia algum tempo que a gente não viu o Matt, então ele podia estar num momento bom da vida dele. Vocês estão passando pano. Eu não tô passando pano pra caralho. Eles são diferentes. São diferentes. Caneca, não é vocês não, caralho. Eu não tô passando pano por quê? Gente, eu tenho anos e anos e anos e anos e anos e anos lendo Demolidor. Eu que tenho a caneca, não você, tá bom? Peraí. Eu tenho anos e anos... Mas a gente tá falando de série, Sica. Eu não quero saber de quadrinho, cara. Peraí, deixa eu explicar. Deixa eu fazer uma ponta. Pra não falar outra coisa, pra não tomar processo, tá no 6. Eu tô há anos e anos e anos e anos dentro do Demolidor. Você tem fases com o Matt mais tristonho, mais pra baixo, mais brocochô. Demolidor chorando no telhado. Sim, as 3 temporadas que a gente viu na Netflix foram assim. Isso, Demolidor chorando no telhado. É isso que a gente viu durante as 3 temporadas. Só que a gente tem outras fases, que essas fases são ligadas... em que o Matt tá um pouco mais feliz. Inclusive, é colocado em alguns momentos que ele pode sofrer de transtorno bipolar. Porque ele tem algumas características disso. Ele tem momentos de mania extrema, ele tem momentos de depressão extrema. Eu entendo, porque eu sou do quadrinho, então eu entendo isso. Fica pau. Mas eu acho que pro MCU, eles quiseram colocar eles nessas séries... com esse filtro do que era a série, né? Tipo, era uma série mais solta, vamos colocar o Rei do Crime mais solto. O Demolidor na She-Hulk pra fazer aquela participação pro público se reacostumar com a imagem deles e meio que, tipo, aquele passado da Netflix ser meio que um meio canon e meio Legends, digamos assim, né? Tá, mas não tá. Mas... quando ele volta pra série dele, pro Born Again, que é o que a gente vai citar daqui a pouco, ele volta a ter o mesmo escopo, até os dois, né? Tem que lembrar, né? O mesmo escopo do Netflix. Não tem até porquê, Sica. Tem sim, Júlio, tem sim. Desculpa, mas tem sim. Desculpa, mas tem sim. A gente começa Born Again literalmente com o Matt, o Fog e a Karen sorrindo bem. Pô, esse personagem, ele foi reescrito pro MCU. Não, ele foi reescrito. Eu tô dizendo que faz sentido dentro da própria narrativa. Não tô dizendo que houveram problemas e houveram reencaixes fora da narrativa. Cara, o próprio Kevin Feige falou que quando as pessoas reclamaram, tá muito sorridente, roupinha amarela, e ele falou, gente, acostumem-se. Na Marvel é outro personagem, não é o mesmo ator, até mas que é outro personagem. Tanto saco que eles voltaram e fizeram uma mudança completa. Exatamente. Então não adianta passar pano. Foi um erro da Marvel achar que poderia mudar, ou um erro da Marvel achar que não poderia mudar e manter o mesmo da Netflix. Aí isso vai depender do sucesso da série em si. No momento que a gente grava esse podcast, só se fala de outra coisa. E ninguém fala sobre ela, tanto faz como tanto fez. Ela acabou, entendeu? Né? O hype dela sumiu, né? Sumiu e no durante também não teve grandes coisas, convenhamos. No durante dela não se falou muito sobre ela. Quando terminou, muito menos. Então, assim, eu não sei se foi uma boa estratégia pra Marvel. Mas, obviamente que eles tentaram mudar alguma coisa, perceberam que a galera não tava curtindo e pensaram, ok, vamos voltar ao que era antes. Isso tudo só pra gente chegar nesse momento em que
os personagens da Netflix voltam todos. Todos. Com as características que eles tinham lá e tudo mais. Etc. Personalidades e tudo mais. Mas vamos falar da grande mentira. A gente mentira. tem que falar a maior mentira de Escreve todas. aí, Jó, na tela. A mentira. A mentira. Vamos lá. Essa série foi encomendada com 18 episódios. Isso. Era pra ser um outro Matt Murdock. Era pra ser uma outra vibe de série. Que não era pra ser sofrida como a da Netflix. Ia ser mais procedural. Ia ser mais procedural, exatamente. Com o personagem, na maioria do tempo, como advogado, né? Ia ser mais como aquela série lá. Como é que era a série antiga que eu era advogado de dia e de noite ele era um vigilante. Justiça Final. Justiça Final, isso, exatamente. Era pra ser mais ou menos Marshall. Assim, então... A justiça cega, Nicholas Marshall, exatamente. Mas enxerga no escuro. Exatamente. Justiça é cega, mas enxerga no escuro. Que é o contrário do... Tudo bem. Então, era pra ser uma série assim, era pra ser uma série um pouco mais leve, mas ainda ia ter os seus momentos e tudo mais. Ia ter o Rei do Crime ali como essa ameaça constante, mas a ideia era ter algumas coisas pra ele resolver como advogado, e o que ele não conseguisse resolver como advogado ia ser na porradaria. E aí... O que dizem que é o seguinte, o Kevin Feige foi assistir esse negócio... E que vazaram alguns roteiros também, né? Mas principalmente a parada foi que a galera não tava gostando dessa ideia do Matt Murdock felizão e o caralho. E aí, a ideia que se contou, que é uma grande mentira, é que o Kevin Feige foi assistir esse negócio e falou, não, isso Pare está as um máquinas, lixo, para tudo. Joga tudo fora, lixo, super lixo. Não, tá horrível. Recomeça. Porque algumas coisas que eles disseram que acontecia. A Pat Pimentinha lá e o... A Karen. A Karen e o Fogg iam morrer no primeiro episódio. Fora de tela. Não ia nem aparecer os atores. Não ia aparecer não. Eles iam aparecer... Eles estavam mortos. Eles iam morrer. O personagem ia abandonar o manto de Demolidor e ele ia... tentar resolver as coisas como advogado, e na verdade ele só ia usar, e aí de vez em quando ia ter uma porradaria, porque afinal tinha Demolidor, mas ele só ia colocar o uniforme no último episódio. No sexto episódio. No meio da temporada, na verdade, né? No texto da temporada. Isso, ia ser... ia ser no meio do episódio, no meio da temporada. Exato, no meio da temporada, que ia ser mais ou menos oitavo, nono episódio, ele ia vestir de novo a armadura lá, a roupa, e ia descer a porrada. E o Kevin Feige falou, esquece... Agora tudo horrível. E aí outra coisa, durante essa temporada, esses 18 episódios, a ascensão do Rei do Crime como prefeito de Nova York e tudo mais, que é uma coisa que tá nos quadrinhos. Beleza? Foi isso que ouvimos, e que o Kevin Feige, né, pegou assim os papéis, assim, os roteiros assim, e fez assim, ó. Não, e que o cara aqui em cima, ó, esse cara que tá em cima de mim aqui, quem tá assistindo, tava falando, ainda bem que mudou, porque é um absurdo. Imagina, como é que pode um negócio desse? Chorando. O que o Kevin Feige fez? Porra nenhuma, vírgula. Tem algum outro momento que ele muda, né? Não, primeiro, por conta das filmagens, por conta da data das filmagens, ele só cortou a série no meio. Pera aí, calma, não foi só isso. Por conta da data das filmagens, a Yates Royer, que é a atriz que faz a Vanessa, teria sido reescalada. Inclusive, a atriz que ia fazer o papel da Vanessa gravou esses episódios. Quando houve a mudança dos showrunners e tudo, ela foi trazida de volta. A Ilete foi trazida de volta, refilmou as cenas da Vanessa que já tinham sido filmadas e filmou o resto da temporada. O Jon Bernthal não estava confirmado para voltar como justiceiro. Ele mesmo disse que não tinha gostado do que tinha visto de roteiro. Porém, quando houve a mudança criativa, ele aceitou voltar e ainda colocaram um especial para ele depois. Aparentemente a greve dos roteiristas ajudou, e dos atores ajudou um pouco a série, né? Porque todo mundo que não tinha agenda passou a ter agenda. E aí eles conseguiram gravar, O que foi refilmado completamente. O primeiro episódio foi feito de novo do zero, o penúltimo e o último episódio. Mas só que a cena que tinha vazado do primeiro episódio é exatamente o que tá na série. Então não sei se foi tudo do zero que foi refilmado. Não. Eu acho que o que eles mudaram foi conceito. Porque se o Fogg e a Karen morrem no primeiro episódio,
talvez faça até sentido narrativamente pra história que ele tava querendo contar. Mas eles não matam a Karen. Porém, ela aparece no primeiro e no último episódio. Não, ela aparece no primeiro e último. Que é justamente os episódios que foram refeitos. Ela morreu, basicamente, caralho. Não, e o melhor, no último episódio, que é quando ela volta, o Matt fala assim... É só um fundo verde horroroso. Não, o Matt é horrível. Mas o Matt vira pra ela e fala assim, você me ajuda? Você pode ser meus olhos lá? E ela falou... Claro, como sempre, pode contar comigo. Caralho, moça! Você sumiu 9 episódios! Contar com você como? Um ano dentro do tempo da série. Ela passou um ano. Ela sumiu porque... Caraca, porque é um ano? É um ano. É um ano. No primeiro episódio ela dá um esporro nele ainda lá no tribunal. Tipo, não, mano, eu não quero mais nada não. Eu vou embora pra São Francisco ficar aí, porra. Honestamente, eu acho que pra ela teria sido melhor ter ficado em São Francisco, sabe? Uma grande mentira, né? Próxima questão. O uniforme. Ele só usa no penúltimo. Ele usa duas, 3 vezes no máximo na temporada, né? O negócio. Não, ele passa a usar depois que... Olha, tem algumas coisas que eu reclamo dessa temporada. Uma delas é a subutilização do Muso, que é o serial killer que a gente encontra durante a temporada. Subutilizado pra cacete, porque o conceito do personagem é muito bom. E ele podia ter sido utilizado como um fio da meada pra você mostrar como o Matt estava lidando com a situação e como o Rei do Crime estava lidando com a situação. O Juras tá certo, o conceito da temporada também mudou. Porque deixou de ser uma série procedural e se transformou em uma série que tá lidando com 2 protagonistas que são antagonistas em relação ao outro. Porque a série tem sim 2 protagonistas. Não, e mudou, Cicas, também, em termos de conceito, de ser algo novo pra ser realmente uma continuação da série da Netflix. Porque, lembra, vamos recapitular aqui, como é que foi o último episódio da 3ª temporada de Demolidor? O Matt Murdock tá metendo a porrada no Rei do Crime. E aí o Rei do Crime tá rendido quase. E aí ele fala: a cidade te rejeitou. A cidade bateu em você. Eu te derrubei. E ele tá tipo assim, vai, me mostra quem você é. Meio com uma vibe meio coringa, incitando o Batman pra matar, né? Tipo assim, vai, faz aí o que tu faz, não sei o quê. E aí ele pega ele assim e sai. Ele não mata. E aí os 3 abrem lá o escritório e tá tudo bem e acaba a beleza. Corta pra Demolidor Renascido. Como é que Demolidor Renascido começa? Com o Rei do Crime sendo ovacionado por Nova York, né? Ele virando prefeito de Nova York. Um momento diferente, né, Juras? E, inclusive, eu acho que esse momento, inclusive, fala... Me desculpem dizer que tem política no seu seriado de gibi, certo? Mas tem política no seu seriado de gibi, tá? A gente chega no momento em que aquele cara que tinha sido rejeitado pelo público, ele é abraçado para um cargo político, para um cargo público, como alguém que pode resolver a situação porque é fora do sistema. O espelho político tá todo aí. Inclusive o bonezinho tá lá. Se você não enxergar isso, é porque você é burro, né? Você é burro, rapaz. Você tá vendo não que tem isso aí tudo no seu negócio? Não é possível, né? É algo que eu acho interessante e eu acho que é algo que o Vincent D'Onofrio conseguiu abraçar muito bem. Sabe? Porque em alguns momentos você vê o Fisk ele tentando de fato ser um prefeito, tentando usar os métodos dele. Então, eu tenho que falar o seguinte, assim, eu gosto de muitas coisas, mas eu desgosto principalmente quando chega no final, porque eu acho que ele desconcatena, né, essa ideia de mexer em algo que já existia, mas não criar do zero, eu acho que faz a série ficar meio esquizofrênica. Ela fica amarrada, né? Não, ela é esquizofrênica, porque assim, você tem o Rei do Crime tentando ser realmente um político que vai ajudar a cidade da maneira dele, que é a maneira torta, né? Então, ele, por exemplo, ele engole pra cacete o que aquela mulher fala pra ele, né? O Rei do Crime, que a gente conhece ali da série lá do teria comido o fígado dela. Ele nunca ia ficar escutando tanto que aquela mulher fala. Ele tenta jogar o jogo, obviamente, com as regras, né? Com aquela... Dentro das 4 linhas, né? Que ali que ele tenta e tudo mais. E você tem uma mudança muito abrupta no último episódio. Que você vê que ali é uma mexida. Que é tipo assim, não, tem que ser... porradaria, algum tem que ser... desenvolvimento foi cortado, né? Dá a sensação, o desenvolvimento do personagem que tava fluindo de uma maneira muito interessante, que é tipo, o cara ficando de saco cheio aos poucos. Chega no último episódio ali, ele
despiroca. Eles tentam justificar isso com um atentado contra ele, mas mesmo assim é algo muito... Mas mesmo assim, a construção fica meio bizarra. Fica corrido. Exato. Parece que eles não quiseram esperar a construção pra segunda temporada. Exato. Caso não houvesse, adiantaram a própria Vanessa. A Vanessa, ela tava interessante, porque afinal o Rei do Crime, lembre, final da terceira temporada de Demolidor da Netflix, o Rei do Crime foi preso. E ela assumiu os negócios. E ela assumiu, então faz sentido ela ter comandado tudo e ela ter virado, tipo, a rainha do crime. E faz sentido ela ter ficado sentida quando ele volta e resolve acabar com os negócios. E ela, inclusive, mandando matar o próprio Rei do Crime, né? Ela incentiva os capangas lá. Na verdade, ela manda matar o Fog e o... Não, mas ela manda aquele momento foi armado entre ela e o Wilson. Aquele momento com o Luca foi armado entre ela e o Rei do Crime. Mas aqui o negócio é que há uma mudança do perfil dela, sabe assim? Porque ela começa a sair com o cara, aí o Rei do Crime... Depois livre e prefeito, ele prende o cara. Não, e faz sentido. Ele desapareceu por um bom tempo. A gente teve toda aquela confusão lá com o Gavião Arqueiro. Na Echo. Na Echo também. Só que é engraçado que a série da Echo, eles falaram que não vai ter uma grande ligação. A única coisa que importa, e você pode inclusive jogar pra escanteio, é a cena pós-créditos de Echo. De resto, a participação dele ali é inútil pra o que a gente vê em Demolidor. Echo é inútil, né? A própria série da época é inútil. A única coisa que importa é a cena pós-crédito que ele tem a ideia de concorrer pra prefeito. O que acontece que é realmente relevante entre ele e a Echo é na série do Gavião Arqueiro, em que ela dá um tiro nele e ele acaba sumindo por algum tempo pra se recompor. É isso que é relevante. Inclusive é citado pelo próprio Matt. Quando ele fala que tinha adotado uma protegida e ele falou, ela não atirou na tua cabeça, não. Eles começam a rir, sabe? A única coisa relevante em relação a Echo é isso. Cara, você tem toda essa montagem pro Rei do Crime se tornar o prefeito Rei do Crime. E o Rogério fez alguns comentários que eu gostei, inclusive no nosso grupo de membros, que é o fato de que o plano não faz sentido. Não faz. Por quê? Prefeitos, eles podem declarar estado de emergência. Eles têm alguns poderes em relação a declarar estado de emergência, fechar a cidade, etc. Mas não para declarar estado de sítio. Eles não têm poderes para isso. Governador, presidente, você chega nisso. Mas o prefeito da cidade ele não tem poder para isso. O Rei do Crime declara estado de emergência, estado de sítio. Lei marcial. Ele não tem poderes para isso. Não tem. Ele manda no exército. Sabe o que é lei marcial? É o exército. Ele não manda nisso. Ele manda no exército, o prefeito de Nova York. Por mais... beleza. Mas, gente, é uma série de quadrinhos, né? Tem um porto em Nova York, a maior cidade do mundo. Uma cidade que é portuária, que o porto é muito importante para todo o país, né? Cara, pensa que toda a imigração, praticamente toda a imigração da Europa que chegou pelos portos de Nova York. Então, assim, uma cidade extremamente... Aí tem um porto que não tem... Que não teria jurisdição. Cara, que não tem jurisdição. Até mesmo nos quadrinhos, isso seria considerado... Bizonho. Não faria sentido. É bizonho. Não faria sentido. Eles tentam fazer isso. Eles estão tentando fazer uma amarração meio meio Shadowlands, Cidade da Sombra. Não funciona. Do jeito que foi colocado dentro da série, não funciona. Até porque eles colocam que o Fog ia utilizar esse precedente pra livrar um cliente dele. É bizarro isso, porque não faz sentido. A própria Vanessa, como uma excelente rainha do crime, né? Como uma mente brilhante atrás dos negócios ali, que fez o negócio florescer, mesmo quando o Fisk não tava. Por que ela tem que contratar um maluco que é um bom atirador, mas, cara, não existem outros bons atiradores? O Fog era um cara que tava andando na rua de bobeira toda hora. Porque a ideia seria colocar como se isso fosse responsabilidade do Matt. A ideia era matar 2 coelhos com a sua cajadada. Você colocaria que teria sido um atentado contra o Matt Murdock, tentando atingir ele através dos amigos. Isso é inteligente. O que não é exatamente inteligente é o fato de que tá muito claro, tá obviamente claro que o Fog tá vivo. Tá muito claro isso, que o Fog tá vivo. Sei não, hein? Tá sim. Naquele momento que ele tá dançando com a Vanessa, ela disse, acalma aí. E tem algumas coisas que os fãs deram uma notada, pequenos easter eggs. Tem uma história do Demolidor chamada A Vida Secreta de Fog Nelson, na qual o Fog teria morrido, mas que na verdade estaria escondido em algum lugar. E essa história é muito citada justamente no momento em que o Fog morre dentro da série. Eu acho que o Fog tá vivo pra Vanessa manter ele como leverage, como garantia em cima do Matt. Colocando isso de lado, certo?
A ideia do salto temporal, eu acho que funciona. Você dá uma justificativa pro Matt querer parar de ser o Demolidor, porque vai pro que o Juras falou, final da 3ª temporada. Ele não mata o Wilson Fisk. Ele não mata o Poindexter no final da 3ª temporada. O Poindexter ainda não tinha assumido a persona do mercenário. E manteve o próprio código. Mas o que é que ele faz no primeiro episódio? Quando ele acha que o Poindexter matou o Fogg, quando ele acha que o mercenário matou o Fogg, ele joga o mercenário de um prédio. É o momento que ele diz, cara, eu não consigo mais fazer isso. Tem uma justificativa pro Matt querer deixar de ser o Demolidor, porque ele acha que essa persona dele tá transformando ele em alguém que ele não quer ser. E sem falar que tem um negócio que o Fisk, ele coloca na cabeça dele que ele vai caçar os vigilantes, né? Então, ele monta uma força-tarefa pra acabar com os vigilantes, uma vibe meio guerra civil ali, sabe? A ideia da força-tarefa eu acho muito boa, por quê? Porque ela é formada por policiais que atuam fora da lei. Corruptos. Policiais corruptos e que adoram o justiceiro, que acham que o Frank Castle tá certo. Isso é uma mensagem que eu acho interessante na série, que é como... E o que acontece na vida real, né? Como certos grupos pegam certos sinais, certas imagens e idolatram ele de uma forma... Capitão Nascimento, rapaz. Exato, super deturpada. Tropa de elite. Cara, poderia sair daí... Eu ia falar do Matrix, né? Dos Red Pill, né? Que tá pegando a ideia do... Sim, mas poderia sair daí uma grande discussão, mas que fica uma passão total na série, Sim, porque... Como sempre na Marvel, né? Vira uma... Como sempre na Marvel faz isso. Toda essa discussão, porque é interessante, eu acho que isso, Juras, ia ser melhor colocado mais pra frente, talvez, né, na segunda leva de episódios... trazer o Frank Castle pra ter... Mas como eles apressaram a coisa e jogaram o Frank Castle no primeiro episódio, aliás, no primeiro não, no segundo, né? Quarto episódio. No quarto episódio, numa ceninha whatever que filmaram ali só pra ter. E depois jogaram ele no último episódio de uma maneira bizonha, na minha opinião, tá? É legal ver ele atuar, mas o jeito que acabam resolvendo o negócio chega a ser risível. Porque... o cara descobre que estão usando o símbolo dele, e descobre os caras que estão usando o símbolo dele, e aí a resposta dele pra isso é falar assim, vocês não sabem o que eu sofri pra poder usar esse símbolo. Só isso? É só isso mesmo, cara? Podia ter mais o discurso é fraco. Um texto melhor, né? Porra, tem como você discutir tudo isso. Eu acho que teve medo. Eu acho que teve medo para os roteiristas em bater de frente com o assunto, sabe? Sempre que eu achei... porra, porque a ideia agora é assim, vou caçar esses caras que estão usando a minha... Eu acho que esse vai ser meio que o tom especial que vai ser do Justiceiro. Foi anunciado que ele vai ter um especial, um episódio especial. Episódiozão, né? Uhum. Vai ser a costura de uma temporada pra outra. Você vê como a coisa é desconcatenada. O Rei do Crime, eles precisavam de uma cena pra virar meme na internet. Não deu certo, tá? Não deu certo, porque eu não vi nenhum meme com ela, tá? Que é o Rei do Crime arrebentando a cabeça do comissário de polícia lá na mão. Tu só não viu porque tu não usa Twitter, porque virou assim. Mas é engraçado, porque algumas coisas chegam, tipo TK Jockey, me explica. Porque é mais antigo da época que tu usava rede social. Quando a coisa é forte, é forte de verdade, ela chega. Porque ela coisa de criança chega no Instagram, chegou no Reels. Chega em todos os lugares, né? Agora, quando é coisa criada pra isso... Aquele cara que era o comissário de polícia, ele não oferecia perigo nenhum pro Rei do Crime. Afinal, o Rei do Crime, ele tinha uma arma contra esse cara, que era um filho fora do casamento, não sei o que lá. Então era um cara que, sinceramente, não oferecia o menor perigo pro Rei do Crime. Ele arrebenta a cabeça do cara com as mãos. Agora, o Frank Castle, que é um perigo real ao Rei do Crime, já tentou matar o Rei do Crime, inclusive. Matou um monte de policial da tal da Força Tarefa. Vamos colocar ele num canil. Vamos botar ele no canil pra ficar de boa? Não dá pra matar canil, aliás, né? Essa prisão, aliás, tem uma coisa bizarra nela que é o seguinte. A gente teve essa promessa toda de que o Rei do Crime ia se livrar de todos os vigilantes. Esse é um problema que é da série, mas também é um problema da própria Marvel Studios. Teve essa promessa, vou livrar Nova York de todos os vigilantes. A gente não vai querer um cara que usa uma caveira. Temporada inteirinha. Que usa uma caveira, que usa uma aranha, etc. E eles mostram lá esse canil, cara, você não vê... O único vigilante conhecido que a gente vê ali, e é mais ou menos conhecido, é o Espadachim, que é o Tony Dalton lá do Gavião Arqueiro, o padrasto da Kate Bishop. Você não vê ninguém relevante, nem escondido assim nas sombras, sabe? A única pessoa relevante que tem ali é o
relevante, entre aspas, é o espadachim e o justiceiro. Que ao invés deles matarem os caras, porque afinal... o Frank Castle é um cara perigosíssimo, convenhamos. Perigosíssimo, sim. É o cara que matou, tipo, centenas de pessoas. E dessa força-tarefa, então, o que ele matou ali naquela cena do Matt Murdock lá no apartamento não é brincadeira. Ele matou gente pra cacete lá. Sim. E aí você não, esse aí você não mata, esse você mantém pra ele fugir. E aí ele foge com a cena pós... Talvez uma das piores cenas pós-crédito da história da Marvel, que, olha, já fez muita cena pós-crédito ruim, mas é inacreditável que, tipo, o cara fala assim, dá a mão aí pra mim, dá a mão pra mim aí. Aí o cara, mais inocente do mundo. Cara, peraí. Você tá de brincadeira comigo. Segurança mais inocente. Eu acho que já tivemos cena pós-créditos piores, assim. Não, sério? Me fala uma. A do Hércules, cara. Acabei de falar da porra do Hércules. Mas a cena do Hércules, pelo menos ela existe e tá lá. Agora, a cena do filho do Hulk. A do filho do Hulk. A do filho do Hulk, cara. O Hulk... Mas, cara, mas elas, pelo menos, elas inserem alguma coisa. Essa daqui Caraca, não. maluco. Essa cena aqui é só pra mostrar a galera idolatra o Justiceiro, mano. O pessoal idolatra o Justiceiro, mas os caras usam a roupa dele, tá mano. Preso, eu vou dar a mão pra ele. O cara mais perigoso. E os caras idolatram tanto que ao invés de atirar na cabeça dele, só atira no peito, Não, porque e sabe outra que ele tá coisa, de colete pra bala, cara. A gente tem toda essa cena na qual a gente tem aquele policial corrupto tentando convencer o Frank a trabalhar com eles. Sendo que a única coisa que funciona pra mim nessa cena é isso. É que eles não entendem o que o Frank faz. O discurso do Frank nessa cena é horroroso, pessimamente escrito. Mas, de fato, eles não entendem o porquê o Frank faz o que faz. Ele não faz isso pra servir e proteger, ele faz isso pra tentar livrar o próprio trauma. A gente teve um discurso inteiro sobre isso no episódio 4. Mas é o que eu falei. É a tal do... A galera, um grupo pegar o simbolismo de uma coisa que não é pra aquilo, deturpar isso e usar pra si mesmo. Não, né? mas, gente, a gente tem um discurso... O discurso do Frank Castle ali podia ser justamente pra falar sobre isso, mas... E a gente teve o discurso do próprio Frank Castle sobre isso no 4º episódio da série, quando ele diz que escuta a família dele dizendo: vai, papai, acaba com os caras maus. Tem essa voz na cabeça dele. O discurso... Ele é louco, né? O discurso dele, na verdade, já é errado. O Justiceiro não os caras nunca usam foi, gente. Mano. Os caras usam um discurso que é errado pra fazer algo ainda mais errado. É mais errado. Não, pai, mas tu que espera a coisa certa do Justiceiro, tá esperando errado, Lembrando, né, cara? o O cara é maluco, nasceu porra. como um vilão do Homem-Aranha. Não, mas tinha que ter uma resposta. Não vai mudar o personagem por causa disso, mano. Não. Né? Mas o que eu tô falando assim, a série, ela tinha que ter uma resposta. O personagem dele tinha que ter uma resposta a isso que fosse muito mais impactante. Porque ele tinha que estar muito revoltado das pessoas estarem usando o símbolo dele. O símbolo dele. Pra corrupção. Inclusive matando uma pessoa inocente. O cara, o Hector, era inocente. Aliás, foi o único que morreu, né? Foi o único que se fudeu desse negócio todo. Foi o Tigre Branco lá. Fica a sensação, assim, ó, foram 9 episódios, né? Dessa primeira temporada, no caso. Fica a sensação de que, como o tom que a gente tá falando, que foi uma série ruim, e eu achei excelente. Ela é excelente. O problema dela é o último episódio. Talvez, pra mim, ela tá top 5 das coisas que a Marvel já fez, do MCU. Eu acho que o grande problema Achei dela, Júlio, excelente. é o último episódio, porque ele não consegue se conectar, ele não consegue... Tem um termo que a gente usa, que é aterrissar o avião, sabe? Quando você tá fazendo uma coisa muito bacana, o negócio tá indo bem, mas ela não aterrissa o avião. Cara, até o episódio 5, que é um episódio que eles lançaram o 5 e o 6 juntos. Pô, foi muito legal o episódio 5. Pois é, o episódio 5... É o episódio da mosca do Demolidor. Sim, é do assalto, né? O assalto ao banco, né? Sabe o episódio da mosca do Black episódio, Badge? Cara, porque ali é pra você conhecer o personagem mesmo. Sim. Saber o que ele é, o que... Ele tipo, se relacionando com ele. transeuntes, né? Com pessoas comuns, Exato. assim, que não fazem parte da história principal, né? Pois é, no E caso... ele tendo que meio que não usar os poderes, né? E conectando... Ele usa os poderes porque Sim, ele mas- fica ouvindo e tudo. E o que ele não usa é o uniforme. Não, ele não usa O uniforme. uniforme. E conectando com o MCU, né? Porque tem o pai da Kamala Khan, né? Cara, Eu acho Aqueles que... Marvel. Mas eu acho que eu acho interessante porque é uma conexão ao mesmo tempo que não é aquela coisa do tipo... A gente tem que colocar ele no MCU de uma forma que ele vai aparecer lá na frente e tal, tipo... Ah, só colocou.
Não, gente, tá todo mundo aqui no É uma conexão normal que a gente vê, que a gente poderia ver numa história mais ampla. É só ele chegando pra pedir um empréstimo. Cara, e o pai da Kamala é o subgerente do banco. É isso. Você vê que esse episódio... o episódio do... Toda a trama do tigre, julgamento do tigre branco. Isso do serial killer. Eu gosto do episódio do serial killer. Isso tudo era o que era a série antes. Não, inclusive, era a série antes das mudanças, a trama do tigre branco eles tiveram que aproveitar toda. Por quê? O ator faleceu. Então, essas coisas todas, elas são a série, o que era a série original. Por que a gente acaba falando mal? Porque, por exemplo, eu gostei também muito do primeiro até o 8º episódio, eu gostei bastante, apesar de achar que, principalmente na trama do Rei do Crime, tem um derrapamento ali, sei lá como é que fala. A coisa parece que não gira, né? Ele fica o tempo todo, salva a cidade, não sei o que lá. E ele fica repetindo as coisas e de fato, nada acontece. Precisamos acabar com os vigilantes, mas nada tá acontecendo de verdade, né? Você vê que ele só fica falando, mas a coisa não flui. Mas você tem um desenvolvimento dele lá, quando ele tá fazendo ali o tratamento psicológico com a esposa. Você tem a esposa dele ficando com medo dele. Você tem aquela parede que é um quadro com sangue espirrado, que ele enfiou a cabeça de alguém ali, né? Tem o Matt enfia a cabeça dele. Não, ali, né? Aquele quadro. É o sangue aquele dele, quadro do pai, né? Aquele quadro. A primeira ligação que ele tem com a Vanessa é por conta daquele quadro. Porque o quadro lembra ele do primeiro grande momento de violência dele, que foi quando ele matou o pai. Porque o sangue do pai ficou espirrado numa parede branca. Exato. Então, quando ele encontra... Ele vai à galeria da Vanessa, encontra esse quadro... É o primeiro momento de conexão que ele tem com a Vanessa. Então esse quadro tem 2 significados. E eu gostei muito do fato do casal ter se reunido através de um momento de violência. Porque, cara, existe uma toxicidade mútua nessa relação dele com a Vanessa. Mas é uma relação que ela parece que nunca vai ser rompida totalmente. Ela tem medo, mas o medo parece que excita ela de certa forma, né? Uhum. Porque quando ela tem aquele diálogo com a doutora, que ela diz, olha... Se tem uma coisa que o Wilson não consegue fazer, e eu acho que ele realmente não consegue, é machucar ela. Ele não consegue. Mas ele é completamente viciado nela. Ele precisa da Vanessa. É a mesma coisa. Eu gosto... o paralelo é o que o Poindexter, o mercenário, não tem, ele tem. O ponto de segurança, né? A âncora dele. A Vanessa é a âncora dele, sendo que... Fazendo um paralelo com a Aranhaverso, o Rei do Crime no Aranhaverso pira porque ele perde a esposa e o filho. E aqui ele tem a esposa ainda, né? E o Poindexter, que tinha a namoradinha dele, que era o ponto de segurança dele, quando ela sai, ela some, ela morre, né? O Rei do Crime mata ela. É quando ele pira. Então o Rei do Crime... Uma das coisas que eu gosto da atuação do D'Onofrio é que a todo momento parece que ele vai explodir. Ele tá com tique, ele tá com um negócio. Ele faz um negócio com o olho, assim, né? Que ele fica assim. A mão dele, a câmera na mão, né? Ele fica com um tiquezinho, porque... Pra mim é isso, ele tá se segurando e a Vanessa é essa coisa que segura ele pra ele não explodir e virar um psicopata 100%. Tanto é que no que a gente tem aquela cena que depois que eles matam o Adam, porque o Adam é o cara com que a Vanessa tava tendo um caso enquanto o Rei do Crime tava se recuperando. Que ele tinha sumido, porque eu acho que pra ele o fato de ele ter saído de cena pra se recuperar é um sinal de vergonha. Quem fez isso com ele foi alguém que ele, entre aspas, gostava, que foi a Echo. A Maya basicamente matou ele quase. Então, ele ter saído de cena pra se recuperar, eu acho que ele tava envergonhado com o que aconteceu. Quando ele volta, ele tira o poder que a Vanessa tava tendo, mas durante esse 1 ano, que ela ficou sem notícias dele, cara, ela tentou seguir a vida dela. Ela começou um relacionamento com o Adam, e ele sabia que isso estava acontecendo. Tanto é que quando ele voltou, a primeira coisa que ele fez foi se livrar do Adam. Se livrar, não. Não, ele prendeu o cara, né? Não, ele sequestrou ele e ficou jogada. torturando, né? Ficou torturando, mas quem mata ele é a Vanessa. Quem mata é a Vanessa. Porque ele promete pra ela que não ia matar. Você vê as cenas que ele tá se segurando, como a gente colocou, cara, ele tá tendo uma refeiçãozinha, um omelete leve, um aspargozinho em cima, um negócio... Mas quando ele chega pra torturar o Adam, cara, é uma refeição completa, sabe? É como se aquilo fosse um momento dele podendo ser quem ele realmente é. Cara, eu gosto daquele momento que ele fala assim, ele fala que o pai falava pra ele que tinha que ter a luta tinha que ser justa, não sei o que lá, e ele tá com um machado na mão, né? Uhum. Aí você fala, puta que pariu, é agora, né? Aí ele pega e joga o machado, pronto, agora sim tá justa. Joga o machado na mão do cara.
Eu jurava que ele ia arrancar as mãos do Adam. Chance. Eu jurava que ele ia arrancar as mãos do Adam. Eu também. Mas aí, tipo, ele joga na mão do cara e fala, vem. Mas, ó... Vamos igualar essa luta aí. Essas reclamações que a gente fez ali da parte da lei marcial e do Porto, que não fazem muito sentido, aí fala assim, pô, gente, mas vocês querem o universo de quadrinho e tudo mais, mas se passa em Nova York, eles tentam colocar um cenário contemporâneo pra gente, porque eles usam, e é uma coisa que eu acho que é a qualidade dessa série, que é colocar muito lado urbano. A gente vê umas câmeras que parece que eu tô assistindo o Urso de vez em quando, sabe? Então, mas aquele BB Files lá, eu odeio. MCU parece que nem existe internet, caralho. Não, e eu acho legal tá porque outro planeta, aquilo ali vem dos quadrinhos. O Gnu lembra muito bem, quando a gente tá lendo uma aqui do Frank Miller, quando a gente tá vendo, por exemplo, uma queda de Murdoch, alguma coisa do tipo, isso aparece muito em Cavaleiro das Trevas. A gente tem sempre a visão das ruas, que aparece lá um quadro mostrando o que o povo tá achando, etc, etc. Aquilo é uma referência a Frank Miller. Aí eles trazem de volta a família Urich. Já que eles mataram o Ben na primeira temporada, eles criam essa sobrinha dele pra fazer meio que o papel do Ben Urich. Pra ser uma vlogueira, né? Que vai lá, e colocar, inclusive... registra coisas da cidade e tudo. E eu acho que combina muito bem também com o fato de que a gente tem aquele assessor jovem. Que ele é filho do Gandolfini, filho do James Gandolfini, filho do Tony Soprano. A cara do pai, né? Soprano. Cara do pai, cara. E, inclusive, ele fez o jovem Tony Soprano lá nos Muitos Santos de New York, que é o filme prequel de Família Soprano. E a gente vê aquilo ali, a gente fala um pouco de adolescência, eu acho que aqui meio que encaixa, apesar de ele não ser mais um adolescente, a gente vê uma pessoa jovem, um jovem adulto, que tá procurando uma ideologia, que tá procurando alguém. Ele encontrou no Wilson Fisk esse cara que quer consertar a cidade de toda forma. Que ele não tá aí pra procedimentos, que ele não tá aí pra nada, ele não tá aí pra politicagem, ele vê ele tem um objetivo e ele vai fazer aquilo do jeito que for necessário. E se identifica com isso. E a gente tem muito isso hoje em dia. A gente tem um demográfico de 16 a 25 anos, acho que até 28, que eu acho que tá completamente desiludido com o mundo da política, que tá completamente desiludido com o que a gente vê da política tradicional, e que encontra nesses caras que são a nova política... a não política, né? Que falam o que pensam, que querem resolver a situação do jeito que for, alguém que corresponde aos seus anseios. E quando o Juras coloca que a gente é quadrinho do APB e bababá, em relação a essa coisa do Porto, essa coisa da lei marcial, é justamente isso que a gente tá falando, porque a gente tem uma série que tá lidando com problemas do mundo real, uma série que aborda muito bem essa questão dos não políticos, que aborda muito bem essa questão da polícia corrupta. Cara, a gente lidou com isso aqui no Brasil. Lida com isso aqui no Brasil. Mas, Thiago, a gente tem que relembrar a piada que a própria She-Hulk faz com o Kevin Feige sobre últimos episódios. Isso, você percebe que esse último episódio tem a mão pesadíssima de produção ali, de precisamos criar precisa ter ação, precisa ter Demolidor, precisa ter violência, porque a gente agora vai ser violento mesmo e tal. E aí, você percebe que aquele último episódio, ele não tem nada a ver com o que você viu até aquele momento, cara. Nada a ver. Ele parece muito apressado, né? Ele parece até mesmo fora do tempo. Cara, assim. Ele não fecha direito. Juras, se acabar a luz da cidade, você puder gerar uma lei marcial, São Paulo já tava com lei marcial praticamente todo dia. Porque o que acaba de a luz aqui toda hora, mano. Mas o negócio é que eu acho que choveu lei marcial. Nossa, mas é porque ele quis acabar com a luz da cidade pra colocar um caos na cidade e justificar a força-tarefa, de sofrer um né? atentado. Havia um blackout geral na cidade, ele quis causar o caos. Sim, não, e eu acho legal o cara tá lá olhando o relógio, esperando o momento certo pra ir matar pra apagar a luz, pra ir matar um vigilante que é cego! Não, porque ele não era em relação ao médico que ele tava preocupado. Era só ele, né? Era em relação ao hospital, ele queria aproveitar o caos no hospital. Mas convenhamos que é bizarro pra caralho, né, cara? Você tem o cara que ele é o vigilante cego, todo mundo sabe, né? Esse cara que foi matar ele sabe, o rei do crime sabe, mas eles, assim, tem umas coisas que você olha... É legal que, tipo, cara, o rei do crime... Elas não concatenam, né? O rei do crime, ele tem esse estoque dessa galera fiel a ele, né? Porque o Buck, que é esse capanga dele aqui... Ele é claramente uma alusão ao Wesley, que a gente viu na primeira temporada, que a Karen acaba matando. Que é aquele fiel escudeiro, braço direito. Que faz tudo que o chefe manda. Cara, ele compra esse pessoal e quem em estoque é isso, porque... Tem muitas cenas interessantes, primeiro com aqueles policiais corruptos, né, que
Acho que, se não me engano, é no segundo episódio que a gente vê aquela cena lá no metrô, né? Na estação de trem lá. É uma cena extremamente violenta também. Eles vão atrás da testemunha e encontra o Matt Murdock lá. E a cena lá também é extremamente violenta e muito bem filmada. Acho que em termos de coreografia, de violência... A luta não tá igual a da Netflix, não, né? Não tá, porque o coreógrafo é diferente, né? Também tá violenta, sabe? Eles tentaram em termos de violência. Eu acho que a Netflix tenta puxar um pouco mais pro real, né? Essa coisa mais pesada. E o do MCU, ele tá um pouco mais fantasiosa, assim, sabe? Mas eu acho que as duas funcionam muito bem. A gente teve a entrevista do Steve S. The Knight, que foi o showrunner da primeira temporada da série da Netflix. E ele disse, cara, a gente queria mostrar o Demolidor andando pelos telhados e tudo, mas a gente não tinha uma coisa, orçamento. A gente não tinha grana pra fazer isso. Então a gente tinha que cortar esses momentos. Então a gente fez corredor. Então a gente fez corredor. Não, aqui eles colocam ele pra ser basicamente um Homem-Aranha, cara. É porque ele, com aquele negócio dele lá, ele joga e se pendura e não sei o quê. E eu fiquei caraca, precisava disso, Marvel. Precisa disso. Porque a primeira cena que o Demolidor aparece vestido com o uniforme é um CGI, cara. É um bonecão. Ele chegando e sentando assim, puff. Aí aparece ele assim. Caraca, precisava... Será que a gente necessitava ver o Demolidor saltando que nem um Homem-Aranha pela cidade, Mas ele faz isso nos quadrinhos. Ele é assim. Eu acho que pra mim, pro Sicas que vem do quadrinho, ver ele desse jeito e falar assim, finalmente colocaram ele pulando, fazendo acrobacia, porque ele é assim. Eu acho que ele fez isso mais como... Eu acho que ele se pendurou pelos telhados, mais nessa temporada, mais que o Homem-Aranha, durante esses 3 filmes agora da Marvel. Porque a gente viu pouco do Homem-Aranha nos telhados, a gente viu pouco do Homem-Aranha em Nova York, de fato, e tal. Coisa que, aliás, eu sinto muita falta. Por isso que o melhor voo dos Homens-Aranhas é o do Andrew Garfield mesmo. Homem-Aranha 2, cara. O Andrew Garfield é o melhor... Homem-Aranha vestido. Aliás, quem quiser ouvir um pouco mais dessa discussão, assine Sala VIP, que a gente lançou agora um episódio maravilhoso sobre o primeiro Homem-Aranha. Exatamente, Homem-Aranha 1, lá de 2002. Tobey Maguire. Primeiro filme do Homem-Aranha aí, live action, com o Tobey Maguire, dirigido pelo Sam Raimi. Tá sensacional. Você vai gostar desse papo, bem complementar. É isso aqui. Afinal, esses dois estão na mesma cidade, né? Esse é um problema sério também, porque, gente, cadê os heróis de Nova York? Porque enquanto tava num bairro, dá pra relevar, mas agora o problema é na cidade inteira. E de um cara tá caçando todos os heróis. Mas isso acontece, acho que até... Se você pensar em outros filmes, em outras franquias, tem um monte de coisa que acontece. Fala assim, onde é que estavam... A gente sempre pergunta assim, onde é que estavam os Vingadores? Em qualquer filme da Marvel, que não seja os Vingadores... A gente fala assim, onde é que estão os Vingadores? Se a gente não esquecer essa ideia, não tem filme e não tem série. Mas juro, porque nesse caso específico eles citam o Homem-Aranha. Eu acho que não precisa nem esquecer, é entender que esses personagens estão cuidando das próprias vidas. Mas Gnu, Nova York, cara, primeiro, que Nova York é aquela cidade que passou pela invasão... De Nova York, né, de Nova York, que é né, então assim, ela já é uma cidade que chama atenção... por si só, por ser Nova York, uma das maiores cidades do mundo, certo? Sim. E a maior cidade dos Estados Unidos. Você tem o ataque das Torres Gêmeas, que sempre foi algo muito impactante, que existiu lá no MCU, não tem as Torres Gêmeas e tudo mais. Você tem a invasão de Nova York. É o simbolismo, né? A invasão de Nova York é o 11 de setembro do Exato, você tem do MCU. Você tem a invasão de Nova York. Cara, você tem uma Nova York sitiada por uma noite com bomba, explosão, o caralho a 4, sem luz, não sei o quê. Cara, você tem um Santorum ali Não, mas o Doutor Estranho pode estar resolvendo alguma coisa lá com a... Mas o Doutor Estranho pode não estar, mas o Wong... É o Mago Supremo. Rogério, quem garante que eles não apareceram? Só não foi mostrado. Não, e foi uma coisa que o X-Men 97 fez direitinho. Porque enquanto tava rolando toda a confusão lá no último episódio, a gente viu o que os heróis estavam fazendo. A gente viu que a galera tava, de fato, se ocupando. Mas fazendo animação é mais fácil também, né? É uma desculpinha. É uma desculpinha. Cara, é uma desculpinha. Então, assim, eu fico... eu acho que, assim, pra esse tipo de coisa pra mim funcionar, desse herói pé no chão e tudo mais, eu acho que tem que acontecer coisas pé no chão, tá? Então, coisas que o herói não vai se meter. Por isso que eu acho interessante, e eu gostei dessa temporada, porque eu achei interessante ver o advogado Matt Murdock tentando resolver as coisas.
Porque são coisas que os heróis realmente não vão resolver. O Homem-Aranha não vai salvar o Tigre Branco, sei lá que porra lá. O pobre do Peter nem competência pra isso tem. Entende? A coisa, por exemplo, do assassino serial, que, tipo, é uma coisa realmente que precisa de uma investigação pra rolar. E ele se mostra de uma forma bem diferente, né? Porque eu achei esse episódio 6 excelente, tá? Esse desse assassino do sangue, né? Do serial killer que usa o sangue das vítimas. Não, e que ele causa... Primeiro que o Matt Murdock, que a gente não comentou, mas ele tá namorando uma psicóloga, né? Esse cara é um paciente dela. E aí ele começa a se demonstrar as características dela e tudo. Ele usa os ensinamentos dela pra cometer os crimes. Toda a questão das máscaras, né? E tudo. Ele escreveu um livro sobre esses vigilantes que usam máscaras. Não, e ela tava querendo que o Matt fizesse a intermediação pra entrevistar o Demolidor. Até que acontece a virada dela nos últimos episódios, que a Heather... Eu acho que a melhor forma pra escrever a Heather seria a Skyler, lá no Breaking Bad, sabe? Com uma pessoa que, se você parar pra botar a mão na consciência, ela tá certa. Mas aí, na hora que colocam ela do lado do Rei do Crime... aceitou a parada lá do Rei do Crime. Mas é porque ela não curte a ideia de mascarado. E ela sacou quem é o Matt Murdock, né? Ela sacou que ele é o mascarado, né? Porra, talvez o cara segue entrando lá na frente de uma bala. Porra. Não, e você conta que ele já tinha invadido como ela sacou que ele é o mascarado, não que ele é o Demolidor. Não, mas ela meio que sabe que ele é o Demolidor, porque ele salva ela do próprio... E depois ela nega, ela diz que ela mesma se salvou. Né? Ela diz que ela mesma se salvou. Ela fala, eu escutei alguém chamar meu nome e tudo mais. Aí ela, acho que você tava, sei lá, delirando. Mas por que o cara ia ter entrado lá num prédio, num apartamento, né? No consultório. No escritório, lá no consultório fechado. Dela, certeiro, né? Só se ela fosse muito burra, né? Pra não mas ela tava desnorteada e tava medicada também, mas né? Aí ela tá com... Não, ela não tava medicada. Não, ela tava pra desmaiar, ele fala o nome dela, aí ela começa a desconfiar que ele é alguma coisa, aí quando ele toma depois ela vai no hospital, ele tomou um tiro. Então, por exemplo, uma outra discussão que eu acho que é interessante, pra você ver como o último episódio, ele realmente não é legal. Essa sacada dele ter salvo a vida do Rei do Crime, poderia gerar algo no Rei do Crime. Né? Tipo seria uma coisa legal de você colocar como uma vírgula na vida dele. Porra, por que esse cara me salvou? Ele sabe que eu sou filho da puta. Quase uma dívida, né? Quase uma dívida de sangue. Como eu falei, cara, essa não é uma série com... No primeiro episódio tem a conversa, né? Dos dois e tipo assim, ó... Fica na sua que eu fico na minha e... Muito boa essa cena, inclusive. Um acordo de cavalheiros. É uma série que tem 2 protagonistas. Porque os 2 são protagonistas da história. Aí você tem essa sacada do Matt Murdock salvar o Rei do Crime pra no 1 minuto do episódio seguinte, o Rei do Crime fala, manda matar ele. Não, inclusive, Rogério, você fala, o lado católico do Matt, que é tratado com um pouco menos de peso aqui, mas que ainda existe, esse lado ele obriga o Matt a salvar a vida do Wilson Fisk. Tratar os seus inimigos como você queria ser tratado, sabe? Sim, exato, Mas isso podia ter gerado alguma coisa no Rei do Crime que não fazer ele virar do bem, mas gerar nos próximos 8 episódios, por exemplo, que vai ter 8 ou 9, né? Mais 9 episódios que vai ter pela frente, essa parada de, será que eu tenho que mesmo pegar esse cara? Mas, cara, em 1 minuto, você vê como são pessoas totalmente diferentes que estavam cuidando das coisas. Não, mas o 8º e o 9º, aliás, o 8º e o 9º foi o mesmo grupo, cara. Mas é muito bizarro, cara, que de repente você mata essa ideia, que é muito interessante. Eu acho que a questão é que no 9º episódio, eles tiveram que acelerar tudo. Tudo que eles queriam chegar na segunda temporada, ao invés de tratar isso com calma, cara, eu acho que o 8º episódio seria um season finale muito mais interessante do que o 9º. Porque terminaria com o Matt levando um tiro, o mercenário solto, e eu tenho um problema com o 8º episódio também. Cara, o mercenário ele consegue utilizar tudo como arma. Tudo. Poindexter, ele consegue utilizar absolutamente qualquer coisa como arma. E o Matt estava num momento tão desnorteado que fica uma pergunta no ar. Parece que ele faz de propósito, Parece que ele faz de propósito. O que faz com que o Matt seja indiretamente responsável por mortes que aconteceram dentro do presídio. Eu odeio isso. Isso é realmente. Eu também achei isso... Isso é esquisitíssimo. Babaca, assim. Se for só uma forma dele soltar a raiva e atacar ele daquela forma, beleza. Eu acho que faz parte até com o personagem. Mas se ele soltou aquele dente de propósito,
aí a situação é diferente. A sensação que dá é que ele fez de propósito, né? Fica no mínimo dúbio isso. Que foi o que o... Lembra lá no episódio lá do Anéis do Poder? O cara dá um beijo só pra dar a chave na mão da... Então. Só que de uma maneira mais assim, né? Ele bate a cabeça do cara, sabe que vai estourar o dente dele e com o dente ele vai conseguir escapar. Mas Cara, pra mim isso não faz sentido. Mesmo, pra né? mim, porque... Se essa série tem um pecado capital, é esse. De deixar isso solto. Porque depois o Matt diz, não, ele bateu a própria cabeça aqui. Beleza. Mas eu acho que também, Sicas, é porque o que o Matt Murdock acredita tá sendo colocado à prova a temporada inteira. Porque ele solta lá o Hector, ele consegue uma vitória na justiça, no tribunal, e logo em seguida matam o Hector, né? Aí você pensa assim, caraca, então tudo que eu fizer, eu não consigo lutar contra essas pessoas, sabe? Tem uma fala ótima dele que diz, parece que a gente tá zelador do caos aqui, com a colega dele lá do escritório. E, cara, eu acho que até aquele momento o Matt estava num ponto de ebulição, e que o mercenário tinha dito, quer saber a verdade? Me solta, me tira daqui. O Matt nunca ia fazer aquilo. Ele nunca ia colocar uma vidas inocentes. Mas depois de tudo que aconteceu no primeiro episódio, ele jogou o mercenário lá de cima porque ele viu o amigo dele morrendo, caralho. Você ajuda o cara que matou seu amigo sair da cadeia pra... Porque ele sabe que ele não... O Poindexter não é o principal responsável por aquilo, pela morte do Fogg. Ele é só um intermediário, foi o cara que executou o negócio. Mas não ele importa. quer o mandante, entendeu? Ele quer saber quem foi a pessoa pra chegar Não, e esse é o ponto. Nos finalmente. O Matt não iria ao ponto de arriscar vidas inocentes pra fazer isso. Então, mas aí lá no último episódio, tudo isso é tudo desmerecido, é tudo desfeito, é tudo... precisamos montar um exército. Aí, tipo, o exército é a tiazinha do bar, o cara lá o policial aposentado... A detetive da polícia. E uns bêbados que estão lá no Não, bar. tanto é que depois tiveram que vir os showrunners dizendo, galera, calma, o pessoal vem. Calma. Se só tinha meia dúzia ali, é porque... Mas você sozinho é mais difícil conseguir as coisas. A Beth Pimentinha lá, que sumiu 8 episódios, de repente voltou pra virar a grande salvadora... Só pra ficar... Só pra botarem um diálogo... Esse é muito cara de refilmagem, né? Nossa! Eles dois, assim, olhando lá a movimentação no porto, num fundo verde horroroso. Não podemos ir lá. Você precisa ser forte. Você vai morrer. Nossa, se você for. É horrível. Cara, assim, eu achei... Por isso que o gosto amargo, ele fica. Porque eu assisti 8 episódios que eu gostei bastante. Com uma ou outra... Ressalva. Uma ou outra... detalhe que eu gostei muito da série no total, assim. Eu achei o último episódio tão horrível. Sabe quando você fala, eu não tô acreditando que as mesmas pessoas que fizeram os outros 8 episódios fizeram esse. Porque, assim, é toda essa construção de, eu quero ajudar a cidade. Aí virou beleza, só quero esse porto aí, foda-se essa merda toda. Ele, tipo assim, ele precisava ter o público contra ele. Pra ele tomar essa decisão de tomar a cidade pra si. E ele tem o público a favor dele. Não faz sentido ele ter feito aquilo. Tipo, ele já tinha colocado a força-tarefa pra rodar. Entende? Ele não precisa... A força-tarefa já tinha tido uma primeira vitória. Já tava funcionando a força-tarefa. Ele não precisava do apagão pra fazer a força-tarefa funcionar, entende? Rogério, você pula uma discussão toda sobre os métodos da força-tarefa e quão... de boa a população estaria em relação a isso, sabe? Se a força-tarefa fosse aos poucos despirocando, você ia ver a população de início. Beleza, alguém tá fazendo alguma coisa, bandido bom é bandido morto e tal, até chegar num ponto em que essa própria força-tarefa se volta contra o cidadão comum. Porque é aquela coisa, primeiro eles vão atrás de fulano, ciclano, mas depois vão atrás de mim. Eles fizeram isso, né? Porque quando faltou energia, eles mataram um carinha que tava querendo roubar uma TV e colocaram uma máscara nele, ele é mascarado. Mas eles já podiam ter matado várias pessoas, porque já o Rei do Crime, ele já tinha colocado essa lei Ele já... Cara, as coisas todas já estavam funcionando. Não... Aquele apagão, aquilo tudo que acontece, aquele exército gigante... É pra colocar uma segunda lei em atividade, que seria a cidade mais segura, Nova York mais segura, que ele, inclusive, ele coloca lá o assessor dele para chantagear vereadores para passarem aquilo ali. Ele até fala, né, olha, vamos ter toque de recolher, 8 horas da noite, todo mundo em casa...
realmente Nova York virou um estado estado de sítio, né? Virou um estado policial. E aí os caras têm um Santorum lá, um negócio, e eles falam, beleza, eu sou de boa. Tá fechado, rapaz. Não tem ninguém lá, não. Fechado pra obras lá? Aquele Sanctum é cuidado pelo Doutor Estranho, que a última vez que a gente viu ele foi lá pra os cafundó do Judas junto da Charlize Theron, cara. Não, mas aí o Ong é um idiota que não bota ninguém no lugar. Cara. O Ong é mago supremo, ele não tem... Mas o Ong não pode botar nenhum outro lá pra ficar de olho lá, ó. Fica de olho aí que o bicho tá pegando Nova York, ele tem que respeitar as leis da cidade, rapaz, né? Gente, é Nova York, cara. A gente não tá falando do Pequenópolis, tá ligado? Nova York. Eu gosto esse plano pra mim do Rei do Crime me lembrou, parece a Marvel tentando fazer o que aparece no Batman do Bane, e a filha do Ra's al Ghul, sitiar Gotham daquele jeito, mas tipo, eles miraram naquilo ali, mas não conseguiram fazer uma coisa bem, ainda pior, de uma forma ainda pior. Pra que você vai sitiar Nova York se a Nova York já tá aos pés do Fisk? Ele poderia fazer tudo aquilo usando a outra maneira dele de fazer, que era cooptando os caras na corrupção. Os logs que tu não gosta, Rogério, eles servem pra medir o que as decisões do Fisk estão impactando na cidade. Então, ele toma uma decisão, aí aparece lá o transeunte. Não tô gostando muito desse prefeito não, hein? Esse prefeito tá vacilando aí, mas essa ideia é muito ruim, não sei o quê. A maioria dos BB Report lá, tudo a favor do Fisk. É que eu falei BB Files, porque BB Files é um documentário que na verdade é falando sobre a corrupção do primeiro-ministro lá de Israel. Chama BB Files esse filme. Mas esse aí chama BB Report, né? Que é aquele vlogzinho que a menina faz lá. Mas a maioria deles é falando bem do Fisk. Falando que tem que acabar mesmo com os mascarados e tal. Ela começou criticando, esses vlogs eram mais criticando o Fisk do que até que chegou um ponto que ela foi pressionada. Ela foi pressionada pelo carinha lá, pelo filho do Soprano. E aí ela acabou, tipo, se rendendo a postar essas coisas, né? Ela se resguardando, né? Então, a gente não via a gente não viu, isso é outro erro também, né? A gente não viu o que era esse blog. É um blog escrito? Eram textos? Porque a gente não vê ela falando, né? A gente não vê ela claramente atuando. um vídeo, né, cara? É vlog, cara. Então, mas você não vê ela falando, você vê ela entrevistando a galera. E sim. Cara, reassiste só essa parte dos BB Reports aí, você vai ver que 98% das pessoas falando bem do que o Fisk aquela faz. Coisa, desde o começo. Ela soltou aquela reportagem falando sobre o prefeito Lixão, sabe? Dizendo que ele ia circundar os sindicatos. Aquilo lascou o plano dele. Naquele momento, filho do Soprano, gostei do termo, Júlio, foi lá e disse, olha, das duas uma, ou tu se junta aqui com a gente, ou então a gente te lasca. Por quê? Porque ele mesmo disse, cara, a maior parte dos jornalistas conceituados hoje tá te seguindo também. Então eles estão pegando coisas de ti. Então tu tem duas opções. Mas então, ao mesmo tempo que ela é cooptada, por um jeito, ela é coagida pelo filho Soprano, ela vai lá na festa e fala com o comissário Galo pra mandar os podres, porque ela ainda quer escrever com o nickname. Tipo, exatamente. A imagem dela como Bibi ainda vai ser tipo, eu vou escrever aqui falando bem do Fisk, mas um alter ego dela vai falar mal dele. Cara, vamos fingir então, tipo... que um vlogzinho vai mudar a porra do país. Vamos fingir, né? Não é um país, né? É uma cidade apenas, né? Mas vamos é um fingir, bairro, né? Na verdade, você pensar, Você sabe quantos blogs tem sobre São Paulo? Um monte, mas deve ter alguém que seja bem relevante aí, né? Mas, Rogério, até aí você também tem que considerar, no filme do Homem-Aranha, que o blog do JJ Jameson faz diferença. Porra, mas ele aluga o telão ele começa com uma estruturazinha pior do que a tua. $5 pra alugar um telão em Nova York, que é o que cobra lá na Times Square pra colocar lá o negócio do Instagram. Pô, mas ele tinha... E outra coisa, né? Ele tinha um vídeo, né, cara? Ele tinha um vídeo do... Ele estourou depois do vídeo, cara. Ele estourou depois do vídeo. Ele tinha um vídeo do... Tirando a máscara. Que o Mistério mandou pra ele. O Mistério mandou pra ele, exatamente. Ele estourou depois do vídeo. E é foda, cara. Porque, olha, a gente teve uma entrevista do Vincent D'Onofrio, que ele disse que até agora o Rei do Crime não foi utilizado nos cinemas pela MCU por questão de direitos. Subentende-se que é uma briga com a Sony. A Sony por causa do Homem-Aranha? Porque ele é um... Ele é vilão tanto do Homem-Aranha quanto do Demolidor. É foda isso. Porque era pra ter um filme do Homem-Aranha com o Rei do Crime sendo o vilão, né, do negócio, né? Porque é um vilão clássico do Homem-Aranha, né? O Rei do Crime é vilão do Homem-Aranha na fase do Frank Miller, que ele pega ele como vilão do Demolidor, no quadrinhos.
Então é uma situação na qual a gente tem um personagem incrível. Toda essa situação ela podia ser escalonada de uma maneira maior, só que não é por conta de questões de direitos. Você não pode trazer o Homem-Aranha para as séries, porque o direito de séries live action é da Sony. E você também não pode levar o Rei do Crime pro cinema sem fazer um acordo com a Sony. Caraca, que tristeza. Você não acredita que os malucos dos nossos grupos internos aí, da galera que é membro, os caras falando, agora vem o Homem-Aranha, agora vem não sei quem, vem não sei o que lá, vem porra nenhuma, não vem. A Disney, é esse, a Disney tem direito de fazer séries animadas do Homem-Aranha, mas não pode fazer. O pessoal acha que o Tom Holland vai aparecer na série do Demolidor. O máximo que vai vir é a menina da Jessica Jones lá, o Luke Cage. O cara do Luke Cage e acabou. Isso é histórico do MCU. Olha a quantidade de séries que nós já tivemos no MCU e nenhum Vingador, tirando o Gavião Arqueiro, que é sua série própria, é o pior Vingador de todos. E o Do Nick Loki Fury também, né? E a Wanda. Mas cadê o Downey Jr.? O Downey Jr. nunca apareceu numa série. Não, mas ele também... O Chris Hemsworth como Thor nunca apareceu numa série. O Chris Evans como Capitão América nunca apareceu numa série. Scarlett Johansson nunca apareceu numa série. Então, tipo Eles assim... conseguiram trazer a Florence Pugh, porque era no começo, né, pô, mas gente, são personagens menores, né? A própria Wanda, ela se tornou uma grande personagem na série, sabe? Antes mesmo. Ela teve um grande momento no Vingadores Ultimato, concordo. Foi realmente um grande momento. Mas ela era coadjuvante, assim como muitos coadjuvantes ali do gente, do negócio, sabe? Lembrem uma coisa. Essa é uma série voltada para um público mais adulto. É uma série R. O Homem-Aranha é um personagem que ele criança, né, mano? É pra crianças. Vocês iam deixar o sobrinho de 5 anos de vocês assistir a série do Demolidor? Porque eles iam querer ver, né? Com certeza. Eles iam A querer verdade ver. é que o Rei do Crime, ele é um personagem que funciona muito melhor nessa vibe adulta. Porque se você colocar ele, por exemplo, com o Homem-Aranha, você vai ter que botar aquele gigantão dando porrada. O que podia funcionar talvez colocar o ápice desse arco do Rei do Crime como prefeito em um filme do Homem-Aranha. Mas não com o Demolidor como coadjuvante ou como co-protagonista. Era o máximo que podia chegar. Que não vai rolar. A Sony não deixa. Esquece. Vamos ter a volta dos sonhadores lá. Como é que é? Os defensores. Dos sonhadores. É Vai ser a volta dos defensores sem o punho de ferro, que acho que eles não vão ter coragem de trazer. Se eles trouxerem um punho de ferro, vai ser a Colleen. Vai ser a Colleen Wing. Ô, Cicas, não tiveram diversas especulações de que a Jessica Jones estava voltando? Ela tá filmando uma série em Nova York. Pode ser que role. Eu acho que vai rolar a Jessica Jones. Ela já disse que quer voltar pra personagem, a Christian Ritter. Eu acho que trazer o Mike Coulter de volta como Luke Cage também não é coisa muito difícil. Não, mas ele já falou que ele abandonou o manto. Esses caras é tudo barato. Pra ir pro MCU, meu querido. E aí, quem sabe um dia receber um convite pra estar num desses Vingadores aí, pra aparecer lá. Porra, mano, imagina quanto dinheiro isso não gera, meu amigo. E o carinha que fazia o Loras lá no Game of Thrones, que fez também o Daniel Rand, ele disse que ele adoraria ter uma segunda chance pra redimir o Daniel Rand. Não, desculpa, não tem segunda chance não, tchau. Não teve segunda chance, já passou. Esse barco já zarpou. Não precisa de outro. A série desistiu dele. Eu nunca tinha visto isso. A série desistiu do protagonista, entregou o punho de ferro pra outra personagem. Agora, assim, eu gosto do John Bernthal. Gosto do justiceiro dele. Gosto dele da loucura. Ele ser maluco. Eu acho que faltou um texto mais desafiador pra ele. Porque ele é um personagem que merece um texto foda. É que nem a gente fala muito sobre... Quando a gente fala sobre Tropa de Elite, que é a galera que fez a tatuagem do faca na caveira. Que é isso aí. E sendo que é um negócio totalmente naquela cena dele no último episódio, né? Só faltou tira essa caveira do peito que tu não é caveira, tu é moleque. Faltou isso só. Exato, exatamente. Então ele mal... Cara, eles nem arranharam um negócio que podia ser uma das melhores discussões. O MCU é campeão de fazer isso nas séries. De plantar uma ideia interessante. Eu nunca mais esqueço Falcão e Soldado Invernal, que eles plantaram a parada lá dos apátridas, da galera lá do pós-blip, não sei o que, etc. E eles simplesmente esquecem, tratam só como terrorista e foda-se, sabe? Eles sempre vão tratar no nível mais raso esses porque parece que é medo de incomodar. Pra que coloca então, porra? Então não coloca, porra. Quando você trabalha com uma indústria bilionária, você quer agradar gregos e troianos. Uma coisa que eu falava muito aqui era... A Marvel não é casa de caridade. Eu falava muito no cast do Pantera e tudo mais e tal. Se eles estão fazendo é porque tá dando dinheiro. E eles não vão querer perder dinheiro. Eles vão tratar esses assuntos no nível mais raso possível
Pra não incomodar a galera. Então coloca. O que eu acho é que a equipe anterior, a ideia de Demolidor anterior, ela era muito política, sabe? Eu acho que ia ter essa coisa dos policiais usando o manto. Uhum. E eles tendo que... E aí o cara, depois, lá na segunda leva de episódios, tendo que lidar com isso. Tipo, olha o que eu gerei, entendeu? Eu, com a minha ideia de maluco do caralho, eu gerei mais malucos que estão fazendo por motivos que não são os meus. Você tinha essa ideia do Wilson Fisk, do político, fazendo mal pela política e não necessariamente na mão. Eu não acho que ele ia ter uma cena rasgando cabeça, entendeu? O máximo que você ia ter ele lutando com o cara lá e deixando o cara... dando chance pro cara bater nele e tal, mas você nunca vê ele usar isso para a política. Eu acho que a ideia era você ver que como o cara só fazendo política, sem precisar sujar a mão de sangue, como ele pode fazer mal pra uma população, pra uma cidade e tudo mais, sabe? Eu acho que a ideia da série era essa. Principalmente nos últimos meses, e eu diria do último ano, em que houve toda uma mexida, né, de agora não tem mais discussões políticas, a gente não quer dividir, a gente quer agregar, a gente quer trazer as pessoas para verem todos os conteúdos da Disney. E aí teve a vitória do Trump, não dá para esquecer isso, e eles não vão querer mexer nesses assuntos. O pessoal do Jovem Nerd lá, o rapaz fez uma entrevista com os dois, né? Tava o D'Onofrio e o Charlie Cox, né? Sim. E aí ele perguntou sobre essa ideia, sobre essa coincidência, entre aspas, política do momento atual dos Estados Unidos e tal, que o Trump já tinha ganho quando ele fez a entrevista. O vice D'Onofrio, ele já é meio brancão, mas ele ficou transparente. Ele gelou. Ele olhou pro lado, ele olhou pro assessor com certeza. E o Charlie assessor Cox falou assim, ó. E o Charlie Cox também olhou. Os dois deram uma olhada, assim. E porque, assim, eles entraram em pânico. Porque, com certeza, foi algo que alguém falou pra eles, assim, não falem de política. Que é o que eu vejo nessas mudanças que fizeram na série. E a temática inteira da série é sobre política, o cara assumindo a prefeitura da cidade, cara. Porque aí, o que eles fazem? No último episódio, ele é o loucão que arranca a cabeça do cara com a mão. Na verdade, ele fez tudo isso pra fazer bandidagem no porto esquecido de Nova York. Você diminui o personagem, né? Você diminui o personagem, você diminui o personagem também do Faca na Caveira, porque, cara, era pra ter uma discussão política foda aí, entendeu? Eu vou caçar esses caras um por um, eles estão usando o meu negócio pra fazer corrupção, e não é isso, não é essa a ideia, e aí alguém jogar, mas qual que é a ideia, meu amigo? Você mata tanto quanto o errado pelo errado, né? Você é bandido tanto quanto o bandido que mata, você também não mata? Não, mas eu tenho um motivo. Ué, só porque você tem um motivo você não é um bandido? Olha que discussão boa você tem pra colocar. E nos quadrinhos, ó, já tem um momento que o policial encara o justiceiro em relação a isso. Ele diz, cara, tu quer um exemplo a seguir? Vai seguir o Capitão América. Ele vai querer... Ele vai topar pra caralho ser teu ídolo. Eu não sou ídolo de ninguém, porra. A resposta deles pra pergunta foi, não... Mas é porque a gente nem sabia que quem ia ganhar a eleição, imagina, a gente filmou isso aí muito antes, e não sei o que lá, não tinha a menor ideia. Porra, não, o mundo inteiro tá nessa vibe, né? Não é uma coisa que o Trump ganhou agora, mudou tudo. Não, o mundo inteiro tá nessa vibe de tem uma coisa... indo pra um lado mais conservador e tudo mais. Rogério, tem uma coisa que eu acho que, quando eu tava assistindo a temporada, eu comecei a assistir o Demolidor... Já tava, acho que no quinto episódio, eu acho. E aí eu fui assistindo os primeiros numa sequência, né? E você vê que os primeiros episódios, ele tem a mesma paleta de cores e tudo. Ele é meio... É do mesmo jeito. Ou seja, foi filmado antes, né? Quando a galera nova assume, você claramente vê uma mudança de tudo, tanto assim, é que de o quinto atuação. episódio, que é todo da galera antiga, ele tem cores mais lavadas, é uma coisa... É totalmente diferente dos outros. Essa ideia de vamos mudar tudo, vamos resolver e tal, foi o que, pra mim, acabou estragando a série. Na minha visão, porque pelo que eu tava vendo ali, pelo que a gente consegue pescar do que era antigo, pra mim, era uma visão mais interessante desses personagens. Era eles lutando contra si, contra a sua própria natureza, e entendendo que a natureza deles não é heróica ou vilanesca do jeito que eles imaginam, entendeu? Porque, de repente, o Fisk podia realmente estar tentando, na cabeça doentia dele, melhorar a cidade, entende? E cara, é o que ele tem, é o que parece que ele está fazendo a temporada inteira. Porque ele tá aguentando aquela chata de galocha
falando pra ele, vai nas festinhas, vai não sei aonde, ele... Tá. Não, aquela cena do esgoto, cara, que explode lá um buraco, aparece um buraco na cidade, ele desce e vai tentar resolver. Traz aí o negócio aí pra gente resolver isso aqui. Então, cara, se algum prefeito, se algum político fizesse isso aqui no Brasil, cara, ia viralizar, ia ser uma coisa que realmente ia pegar. Ô, Cicas, vamos longe não. Nós temos o governador do estado do Ceará, alguns anos atrás, Cid Gomes, que ele simplesmente estava consertando lá uma tubulação de um grande tanque. E a galera foi ligar e não conseguiu resolver. Disse, não, precisa ir lá embaixo e fazer um negócio. O governador simplesmente tirou a roupa e mergulhou no tanque pra resolver uma tubulação embaixo d'água, cara. Não é muito longe, sabe? Não é muito longe da realidade o prefeito botar a mão na massa. A gente viu isso uns tempos atrás. Não tinha um prefeito aí de algum lugar de São Paulo que era o prefeito que mais viralizava? Prefeito vlogueiro, que né? Ele ia descendo do ônibus... Aí alguém tava passando por ele empurrava a pessoa assim, isso não vai mais acontecer aqui na minha cidade, não sei o quê. E aí depois surgiram umas coisas estranhas aí no nome dele e tudo, mas enfim. Não, e os Estados Unidos aliás, nos Estados Unidos, no Brasil, que virou moda, o tal do coletinho, né? Toda vez que agora acontece alguma coisa, o político, ele usa... Porque não existia isso antes, tá? No Japão sempre existiu, né? Os caras... Até se tem um filme Godzilla que é incrível lá, que e tudo. É isso, né? Sempre que tá acontecendo algum problema na cidade, os caras estão Agora, aqui no Brasil virou moda. Choveu um pouco ali na Santo Amaro, pô, o cara já tá usando o coletinho, tá lá, governador, galera, o Dória fazia isso. Saneamento básico, rapaz. O filme do saneamento básico é um exemplo disso. Vou botar um coletinho aqui pra poder aparecer na foto da obra, né? Que é uma carta assim, estamos em obra, aí aparece ele lá com o coletinho. Não, e lembrando, essa coisa toda acontecendo e o prefeito de Nova York sendo posto pra fora agora por corrupção, né? Saiu inclusive do Partido Democrata. Gente, vamos pras notas aqui? Notas para Demolidor Renascido, primeira temporada. Vou falar que eu gostei mais do que desgostei. Por mais que o último episódio tenha decisões ruins, eu acho que ele tem decisões boas dentro dele também. Principalmente em cenas de ação, são interessantes. Eu gosto da temática principal. Eu só acho que as coisas ficaram muito em aberto. E eu entendo, é uma série, vai ter segunda temporada. E a segunda temporada vai sair em 2026. Então vamos aguardar o que é que vai desenrolar disso daqui. Mas eu acho que diminui... O último episódio diminui um pouco do plot principal dos personagens. Vamos ver como é que eles vão consertar isso. Ainda assim, que momento, cara. Que legal ver o Demolidor de volta e numa série. E eu acho que é o lugar dele mesmo em série. Então vou dar, ainda assim, nota 9 de 10 pra primeira temporada de Demolidor Renascido. Cicas. Juras, 8,5. Eu gostei muito da série, com exceção do último episódio. Tem alguns pontos ali e acolá que merecem uma certa ressalva, mas... É uma série que eu não me arrependi de ter assistido, sabe? E eu acho que ela tem potencial para dar uma consertada uma corrigida de curso em relação a essa segunda temporada. Tô ansioso para ver se a gente vai ter ou não o retorno dos defensores. Se tiver, eu acho que cabe. É um momento que é cabível você trazer esse personagem de volta. Mas a questão é se esse retorno vai ser ou não um retorno hábil, feliz. E Charlie Cox como Demolidor sempre vai ter o meu voto positivo. Então... 8,5 de 10. Muito bem. Rogério. Pra mim, toda a construção que tava sendo feita até o penúltimo episódio, eu tava pensando, que série fantástica. Eu tava dando uma nota... Facilmente daria uma nota 9 aqui e tal. Só que eu acho que o último episódio, ele desconstrói tanto as coisas bacanas que foram construídas durante toda a temporada. Ele realmente joga no lixo várias ideias que foram muito interessantes... que não tem como eu manter uma nota boa, porque, cara, é uma construção que alguém foi com um martelo lá e arrebentou. Então, assim, também gosto das atuações dos dois, eu acho incríveis, eu acho que eles são ótimos antagonistas, mas pra mim é uma nota 7, cara. Okay. Infelizmente. Gnu! Eu gostei muito da série, eu sou fãzaço do Demolidor, e pra mim, ver ele voltar no MCU com o Charlie Cox, com o D'Onofrio e tudo mais... É muito positivo, assim. A série, pra mim, eu consigo enxergar ela em 3 partes, assim, né? Todo o começo da série, a construção dele no MCU, toda a saga do Music, eu achei que um vilão era muito interessante. Eles podiam realmente, como a gente falou no podcast, ter alongado um pouco mais a presença dele na série, né? Mas decisões
foram tomadas ali pra ser só aquilo. E até o final da temporada, até o último episódio, não me incomoda tanto, acho que quando incomoda o Rogério. Ele tem seus problemas, ele destoa um pouco de todo o resto. Realmente fica parecendo que é um corte muito abrupto de algo que poderia ter sido diluído para os próximos episódios, mas no todo é uma série muito boa. Eu gostei muito de ver o retorno desses personagens e como o MCU meio que, de certo modo, respeitou tudo que foi feito antes, né? Não destoou muito o personagem para fazer caber dentro dessa caixinha de que é o MCU meio o colorido, o mais leve. Então, pra mim é nota 9. Pra mim é uma série que eu quero poder ver uma segunda temporada e que os erros sejam consertados pra gente poder ter uma conclusão épica aí pra esse personagem. Muito bem, falamos aí sobre Demolidor Renascido. Você gostou? Deixa aí seu comentário no YouTube, no Spotify. O espaço está aberto. O que você espera dessa segunda temporada? Se não me engano, vão ser 8 episódios, tá? Não vão ser 9 não, parece que são 8 episódios a segunda temporada. E aí vamos ver o que é que eles vão desenrolar desses personagens. Aí provavelmente essa força-tarefa do Demolidor vão ter algumas carinhas conhecidas. Não vai ser só aquela meia dúzia do bar, não, né? O policial aposentado. É legal que a gente vai ter um uniforme novo, a gente saiu algumas fotos, o Demolidor com um uniforme novo. Isso. Uma coisa que todo mundo reclamava desde a época da Netflix. Cadê o DD? Cadê o D e o D do Demolidor? Vai estar lá, sabe? É um uniforme agora mais escuro e tudo, pra ser um... Pra quê, né? Tá lá. É o Badlands. Vamos fazer o Badlands. Ele quer que as pessoas vejam que ele é o Demolidor? É tipo assim, eu acho não que é basta. justamente isso. Eu acho que vai ser uma questão de... O Demolidor vai ser um símbolo de resistência de Nova York. Entendi, muito bem, muito bem. Vamos falar no futuro sobre Demolidor Renascido, segunda temporada. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!